Muito bem, estamos aqui hoje recebendo a Sargento Tainá, sargento do Corpo de Bombeiros, e mais um monte de coisa que nós vamos conversar nesse vídeo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por vir. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Isso. Bom dia a todos que vai acompanhar esse Bom nosso dia, boa bate-papo. tarde ou boa noite, né? Porque eles né? podem assistir qualquer horário. Mas fica aí, depois da vinhetinha, nós vamos bater muito papo com a Tainá, porque ela tem... Fora a profissão de bombeiro, que muita gente já gosta de saber, que é muito interessante, ela vai dar várias dicas aí, porque ela tem um perfil no Instagram que ela fala sobre viagens. O que mais você fala lá? Viagens, cartões de crédito, qualidade de vida de uma forma geral, Boa, né? boa. Coisa para você aproveitar a vida de uma forma assim, uma forma de economizar também, né? Com certeza. Beleza. Então fica aí, depois da vinheta, estamos aqui com a Sargento Tainá. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar. Então é isso aí, estamos aqui com a Tainá. Ô Tainá, se apresenta aí, é Tainá de quê? Tainá, o seu perfil no Instagram primeiro, fala pro pessoal, porque quem quiser te seguir tem que saber. Não é? Pois é, ué. O perfil é Taimafra. Meu Taimafra. nome, Tainá Mafra, né? Muito Acho que bom. o nome chega antes, mas tudo Pois bem. é, Tainá Mafra, Taimafra, ficou certinho, é fácil de Isso. lembrar. Com HY, viu, gente? Porque meu pai estava inspirado. Não, mas na Tainá época é de um colocar nome comum de ser com H, né? Não, Tainá, na verdade, é um nome indígena. Seria T-A-I-N-A. Seria Ah, o tá. jeito correto, vamos Não, dizer não assim. tem o H, O etc, que não é. abrasileirado que colocou o H e o Y, mas pelo menos ficou autêntico, né? Pois é, ué. Vou preferir acreditar que é isso. Não é todo mundo que vai ter um nome igual, né? Com certeza. Tainá tem vários, mas com esse Difícil jeito de ver, escrever viu? fica mais difícil. Com certeza. Mas aqui, não foi por causa do filme Tainá, da Indiazinha, Não foi. né? Segundo ele, foi por conta de um livro que ele leu na época que minha mãe estava grávida. Meu Aham. nome nem ia ser esse. E aí, do nada, ele só registrou do jeito que ele Nem queria. falou com sua E mãe? minha mãe ficou sabendo depois, mas tá tudo certo. Não, quem vai registrar é que escolhe, né? É mais ou menos isso. Muito bom. A Tainá, ela é sargento do Corpo de Bombeiros. Você entrou no Corpo de Bombeiros que ano? Eu entrei em 2014, meu concurso é de 2013, né? Uhum. E na época fiz o concurso com 17 anos, ainda Nossa. no ensino médio, muito cedo, Você né? entrou nova demais. Com certeza. O contrário de mim, que entrei com 65, não, 30 anos, entrei com 30 anos no bombeiro. Pois é, e é muito por conta dessa idade mesmo, o pessoal às vezes fica meio espantado. Eu escutava muito na época que eu entrei, nossa, mas você não viveu nada. E era, mas é Vou verdade, viver agora vou aqui viver dentro. agora, esse é o ponto, né? É. Então, entrei para o bombeiro em 2014. Sinceramente, não sabia bem o que eu ia fazer. Na época, eu tinha passado também para engenharia de produção. Desisti da engenharia, nem sabia o que eu ia fazer lá. Falei, vou testar o bombeiro. Vai que cola. Até porque na engenharia de produção você não ia receber. No bombeiro já é um concurso, já está recebendo, isso, né? E aí, entrei para o bombeiro, comecei o curso e me apaixonei, realmente, né? Inicialmente, eu tive... a certeza de que eu queria ser militar. Ainda não sabia. Mas antes de entrar? Não, depois que eu tinha entrado. Tá. Tipo, na primeira semana eu falei, Entendi. não sei se eu quero ser bombeiro, mas militar eu tenho certeza. Já gostei. Gostei desse Achei negócio legal. aqui. Exatamente. E aí, aos poucos, fui me apaixonando pela profissão. E acho que o que tem de mais interessante, assim, né? É a questão de você, todos os dias, poder fazer algo diferente. Sim. Eu acho que o nosso serviço não é tão repetitivo. Não é rotina, Não, né? não é. E mesmo que vire, na hora que virar, você pode ir para outra área, pode trabalhar, que seja no operacional, na administração, pode trabalhar com prevenção. Então, isso eu acho muito interessante. Fora a questão da essência mesmo da profissão, Sim. que é servir a sociedade, né? Ajudar o próximo. E isso eu acho que é uma das coisas mais engrandecedoras da nossa profissão e que, obviamente, se aplica ao restante da nossa vida. Sim. Mas até o público externo, as pessoas que não são, eles têm essa admiração, esse respeito exatamente por isso. Sim. Porque eles veem um altruísmo da profissão, né? Com certeza. É você se arriscar, tal, para poder ajudar o próximo, né? Muitas vezes você está ajudando pessoas que você nem conhece, a maioria das vezes, né? Isso. Então, realmente tem isso aí. Mas você, antes, quando você tinha lá, você fez concurso com 17 anos, lá para os 15, 16, você já pensava em ser bombeiro? Não. Ou foi tipo assim, apareceu uma oportunidade num concurso, vou fazer? Não tinha noção,
gente, bombeiro, o que é isso? Eu sabia que o bombeiro existia porque tinha o batalhão do Antônio Carlos perto do meu colégio. Tá. Eu estudava no Coltec, ali na UFMG. Tá. Sim. Na época eu fazia curso técnico de Química, então eu sou E você formada... gosta dessa área aí? Então... eu fiz também porque apareceu. Na época eu gostava muito, assim. Eu era muito da área de exatas, não sei pra onde que foi essa habilidade. Porque depois que eu entrei pro bombeiro ficou abandonado. Nossa. Mas era algo que eu realmente gostava bastante. Entendi. E aí consegui, né, fazer o curso técnico, fazer o estágio, enfim, no prazo certinho. Passei no bombeiro e vim pra cá. Mas como é que foi essa decisão de fazer o concurso? Foi meio que imposição, na verdade. Quem que te impôs? A minha avó, ela é dessas pessoas aficionadas por concurso público. E ela virou pra mim e falou assim, vi no jornal que tá com o concurso do bombeiro aberto. Eu falei, é mesmo? Ela, tipo assim, tô nem aí, vó. E o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso, né? E aí ela falou, não, acho que você tem que fazer. Inclusive, acho que você tem que fazer um cursinho pra entrar pro bombeiro. Eu falei, não, vó, a senhora tá doida? Tô fazendo o curso técnico, tô fazendo estágio, iniciação científica. E eu sempre fui essa pessoa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí ela, não, mas você tem que fazer um cursinho. Como é que você vai passar num concurso público sem fazer o cursinho? Eu vou pagar pra você. Eu falei, vó, não importa se a senhora vai pagar, eu não tenho condição, não tenho tempo para fazer isso. E eu posso até fazer a prova, mas cursinho eu não vou. Ela ficou numa raiva de mim. Pensa, foi um absurdo que ela não tá escutando o que eu tô falando. Eu tô querendo ajudar, ela não tá querendo ajuda, exatamente isso. E aí, quando tava acabando as inscrições, na verdade, no último dia, eu lembrei que tinha que fazer essa inscrição. Senão sua avó ia ficar mais brava ainda, né? Nossa senhora. Aí liguei pra ela, assim, desesperada. Falei, vó, a inscrição do bombeiro acaba hoje, eu não tenho dinheiro pra pagar. A senhora paga pra mim? Ela falou, pago. Vou pagar esse negócio aí, mas da próxima vez você fica mais esperta com a data. E aí acabou que, na época eu também fazia trabalho voluntário, eu coordenava um projeto que era para fazer trabalho voluntário em asilos e também em abrigos. Então a gente ia lá no final de semana para fazer algumas atividades com eles. Sim. E aí, no dia anterior do concurso, eu tinha ficado, eram, se não me engano, umas 10 escolas, 10 abrigos que a gente tinha ido, então cheia de coisa. O concurso era 0 prioridade. Tipo... eu fiz porque minha avó pressionou. Foi mais ou menos assim. Aí cheguei lá para fazer a prova e eu achei que eu tinha ido tão mal, mas tão mal que eu nem olhei o resultado. Mas olha como é que são as coincidências, né, do universo. Meses depois, um menino que estudava no Coltec, que eu nem conhecia, porque era um colégio grande, né? Ele me marcou no Facebook na época e falou, parabéns, você passou no concurso do bombeiro. Eu, o quê? Que é isso? E ainda tinha que preparar para a prova física, exatamente. Né? E a minha sorte foi que ele realmente fez essa postagem, porque senão eu não teria visto. E na semana seguinte já era aquela chamada para os exames médicos. Nossa. Então, assim... Foi tudo encaminhando muito certinho. Aconteceu porque tinha que acontecer. Né? E eu costumo falar que na minha vida é tudo muito assim, sabe? As coisas vão seguindo os passos que tem que ser. Não fico fazendo muita força, não. Mas eu falo de vez em quando que quando é muita coincidência, não pode ser coincidência. Exatamente. Na verdade, eu sou cristão, né? Então eu falo assim, é Deus que está encaminhando. Porque... Né? Coincidência demais, começa a ficar esquisito, né? Fica. Não é possível. E eu acho que as coisas vão fluindo naturalmente quando elas têm que acontecer de fato, né? Sim. E aí me abria essa oportunidade, fui me encantando a cada dia e acho que não tinha... tenho certeza que não tinha profissão era o lugar certo, mim, né? Hoje você fala assim, obrigado, vovó. Não me vejo fora do bombeiro de jeito nenhum. Apesar de estar envolvida com outras coisas... E é o que eu costumo falar, né? O bombeiro é a nossa profissão. Ele não é a nossa vida. Exatamente. Então, a gente tem que saber dosar. O nome do podcast e o intuito do podcast é isso, falar do bombeiro, ou profissional de segurança pública, ou quem quer que seja que venha aqui, mas não falar só da carreira dele como profissão, mas também do que ele faz fora. Com né? certeza. Por isso que chama Há Tanta Vida Lá Fora. O que a gente faz fora do Corpo de Bombeiros? O que a gente faz na nossa vida como hobby ou como outras ocupações que a gente possa ter, né? Sim. Mas qual que é o nome de sua avó? A minha avó Francisca. Então agradece a avó Francisca. Com certeza, já agradeci várias vezes. Obrigado, vovó Francisca. Chega no final de semana, eu vou almoçar com ela, eu falo, vó, obrigada. Não, e fora aquelas pessoas que você atende nas ocorrências, elas têm que agradecer sua avó também, né? Tem que ser. Sempre tem alguma pessoa que tem que dar aquele empurrãozinho, sim, né? Sim. Mais ou menos assim. No meu caso, foi minha esposa, né? Porque a família dela que tem muito funcionário público. Né? Meu sogro era funcionário público, minha sogra funcionário público,
os tios dela, tudo funcionário público. Minha esposa passou no concurso da prefeitura para ser professora da prefeitura, então também era funcionário público. Aí ela me puxava, né? Falava assim, não, você tem que fazer, tem que fazer. E aí, inclusive, um primo dela também é bombeiro, né? Primo do lado da família do pai dela, também é bombeiro. Aí, inclusive, quando eu estava fazendo concurso, eu liguei para ele, falei assim, e aí, será que vai chamar? Porque eu fiquei de excedente, sabe? Fiquei de excedente, e aí acabei sendo chamado. Mas a minha família foi minha esposa que foi me empurrando. Eu acho que assim, tem muita gente que vira e fala, funcionário público fica muito estagnado, não tem... fica ali naquela rotina, enfim. E eu penso justamente ao contrário, porque pelo fato de a gente já ter esse emprego teoricamente fixo, né? Sim. Essa já tem tranquilidade, a essa estabilidade, né? exatamente. Isso nos propicia vivenciar outras coisas fazendo um planejamento. Exatamente. Isso para mim sempre foi muito bom. Eu não tenho, é aquela coisa, né? A gente não ganha muito dinheiro no mesmo mês, não tem tanto tempo disponível, mas a gente consegue ajustar. Planejar, a gente tem certas garantias, exatamente. Sim. E é muito sobre isso que eu falo também, né? Quando eu falo sobre viagens, é pensando que você precisa ter tempo disponível e estratégias para conseguir conquistar, né, essas experiências. E sendo funcionários públicos, a gente consegue sim ajustar. Eu fico vendo que a pessoa, quando ela se dispõe a obter conhecimento nessa área, principalmente os militares, né, no nosso caso, funcionários públicos de uma forma geral, a gente tem uma certa facilidade de conquistar esses objetivos. Então, eu acho fundamental. O Nery, quando veio aqui, ele gravou o podcast com a gente, ele falou que o bombeiro proporcionou para ele fazer coisas que ele gosta, que é viajar. Sim. E ele falou assim, videogame, porque aí eu tenho dinheiro agora para comprar o jogo. Mas é muito sobre isso. E assim, o fato de eu ter entrado muito jovem para o Corpo de Bombeiros foi um divisor de águas na vida da minha família, não foi só a minha. Porque a gente vem de uma família muito humilde. A minha mãe, meus pais divorciaram muito cedo, então ficou uma carga muito grande para ela. Financeiramente era difícil. Então, a gente, entre muitas aspas, né, a gente teve que crescer na vida através do estudo e da profissão. Então, querendo ou não, o fato de eu trabalhar muito cedo, o fato de eu ser realmente bem afeta à profissão e ter mantido, né, isso, porque teve muita gente da minha turma, inclusive, que saiu, mas... E você teve progressão na carreira. Exatamente, a progressão foi muito importante. Então, você, querendo ou não, alivia o restante da família para as outras pessoas também conseguirem buscar aquilo que elas almejam. E de uma forma ou outra você incentiva também, porque eles veem, poxa, a Tainá com 17 anos passou no concurso, é uma boa ideia, vamos tentar, quem sabe. Hoje eu tenho primos mais novos, né, que estão na faixa aí de 16 anos, e eles já procuram, falam, como é que é o concurso e tal. Então, assim, acaba que dentro do ambiente familiar você vai virando referência também, né? E a própria profissão chama atenção, não tem jeito. Sim, com certeza. É o que eu falei, tipo, você falou de funcionários públicos, de às vezes a pessoa pensar que fica estagnado, mas a nossa profissão especificamente é diferente. Sim. Porque dentro do Corpo de Bombeiros você tem um monte de oportunidades, de coisas para você trabalhar, você pode... igual você falou, pode trabalhar no serviço operacional, pode trabalhar na administração, e na administração você tem vários setores. Infinidade de possibilidades. Hoje, por exemplo, eu trabalho num setor que é ligado diretamente ao operacional, mas é considerado, não é atividade fim, é atividade meio, né? Ou seja, é mais administrativa. Mas assim, completamente ligado ao serviço operacional. Eu gosto pra caramba, já tem 5 anos que eu tô lá. Eu sou suspeita para falar que, assim, a parte operacional especificamente, eu tenho um carinho especial. Sim. É cansativo, né? Igual a gente estava falando anteriormente a respeito de sono, é difícil você controlar isso, estabelecer rotina, mas eu acho que não tem pagamento melhor do que realmente a reação da sociedade, né? Aquela pessoa conversando com você, agradecendo seu atendimento. O que eu falei. Eu falei aqui, atividade fim, atividade meio. Atividade fim é a finalidade do Corpo de Bombeiros, né? Que é você fazer exatamente aquilo que o Corpo de Bombeiros é chamado a fazer, ou se dispôs a fazer, né? Que é o salvamento, combate a incêndio, etc., né? Mas aí você estava contando de quando você entrou, com 17 anos, fez o curso de formação, o CFSD, né? Que é o curso de formação de soldados, né? 2014. E aí você terminou o curso, quanto tempo foi? Uns 6 meses, mais ou menos? Não, foram 9 meses. 9 meses e o estágio, então basicamente... Terminou mais ou menos na época da Copa do Mundo lá, ou pouco depois? Foi depois. Mas na época da Copa de 2014, vocês chegaram a trabalhar, estagiar? Sim. Nós fizemos alguns estágios nessa época que eram em jogos que tiveram aqui na região. Entendi. Então, na verdade, eles meio que interromperam o curso no meio, acho que julho, se não me engano, que foi a época
mais pesada da Copa, e colocaram a gente de estágio. Então, a gente teve um estágio no meio do curso e tivemos também um estágio ao final do curso. Tá. Justamente porque estava meio conturbada a cidade, né? Por Sim, causa da própria uma bagunça Copa do mesmo. Exatamente, uma bagunça. Muita gente e tal. E aí a gente ficou à disposição dos batalhões para realizar os estágios. Então, eu me recordo, assim, da gente de plantão, às vezes assistindo o jogo, né? Sim. Indo, de fato, para o Mineirão, que a gente sempre teve aquele ponto base, né? Mas não trabalhava dentro, não? Ao redor ou dentro do Mineirão? As duas coisas, duas coisas. Ou a gente ficava ali próximo ao campo, ou então com um AB, geralmente de ponto base, na parte externa. Então, isso aconteceu várias vezes. E o segundo estágio, que foi no final do ano, aí realmente a gente estava mais em atendimento mesmo, Sim. Deixa eu só chegar o microfone um pouquinho. Ótimo. Beleza, porque senão o volume fica diferente do meu. Vai ficando baixinho, fica difícil de editar. Mas aí, esse negócio da Copa do Mundo, vocês chegaram a trabalhar dentro do jogo. Trabalhamos. Eu lembro que eu fui em um jogo, eu comprei, eu falei assim, eu nunca fui na Copa do Mundo, agora que aqui em Belo Horizonte eu não vou, eu fui num jogo nada a ver, nem lembro que time que era Bélgica e um outro time qualquer, só pra falar que fui na Copa do Mundo, né? Aí eu vi um monte de bombeiro lá dentro, eu vi gente que eu conhecia, conversei com o pessoal lá, tal, e vi também que tinha um posto de comando lá de fora também, né? Exatamente. Tinha um caminhão grandão lá do... aquele... Fica lá no CSM, né? Aquele que é gigante, fica lá. É um posto de comando acho que fica no CSM. Antigamente ficava na cidade administrativa, mas agora acho que tá no CSM. E tá aí, uma coisa que a gente comentou, que o Nery até falou no último podcast, né? Coisas que o bombeiro nos proporciona. Que dia que eu ia num jogo de Copa do Mundo? Eu não ia. Mas, então, assim, são várias coisas que a gente, às vezes, tem a oportunidade de vivenciar, que são devido à profissão. E aí tem muita gente também que não dá valor para esse tipo de coisa, né? Vai emburrado. Não, mas tem gente que não gosta. Gente, por exemplo, quando eu fui pro 3º Batalhão, existia um carro que era o oficial do Mineirão. Então, eu ia para todos os jogos. Quando eu cheguei lá, o oficial que estava lá, ele não gostava. Porque, tipo assim, ele já estava há muito tempo, ele não queria mais. E aí, eu era aspirante, eu pedi pro subcomandante para eu ir junto com ele. Aí eu fiquei indo em todos os jogos junto como aspirante. Quando eu estava para ser promovido a tenente, o tenente falou assim, não quero não. Deixa o Serra ir lá. Deixa o Serra, ele quer, pô. Aí eu fiquei 1 ano e meio trabalhando em todos os jogos do Mineirão. Mas eu gostava demais, eu achava muito bom, sabe? Porque eu gosto de futebol e tal. A maioria dos jogos era jogo do Cruzeiro, né? Eu sou cruzeirense. Sim. Então eu gostava. Mas, tipo assim, eu achava legal. Não porque, você vai assistir jogo, não porque... Tipo, você faz contato com muita gente lá, sabe? Pessoal, eu conheci muita gente lá da Minas Arena. A Minas Arena contratou muita gente que era reformada da polícia. Então, o pessoal da brigada de incêndio, o chefe da brigada de incêndio era um bombeiro reformado, né? Então, eu esqueci o nome dele, então não vou nem mencionar aqui para não errar. Mas o pessoal da segurança lá também... pra você ter uma ideia, tinha esse pessoal da segurança do Mineirão, eles também trabalham com segurança de banco, com transporte de valores e tal. Aí teve uma ocorrência que eu fui na 381, que era um carro forte lá, ele virou. O cara que eu encontrava e conversava com ele todo dia no Mineirão, eu encontrei com ele lá na 381. Falei assim, então ele é muito legal. Eu gostava muito por causa desses contatos também, fora que eu gosto do esporte, do próprio futebol. jogo, né? E eu acho que essa questão do networking, de uma forma geral, é algo muito latente na nossa profissão, né? Porque a gente é muito bem recebido em qualquer lugar. Então, acaba que o simples fato de você estar fardado, chegou ali, nem precisa de impor autoridade, nem nada do tipo, não. Pelo contrário, o pessoal quer vir conhecer, quer entender como é que é a profissão. Então, assim, tanto nos ambientes de ocorrência, como, por exemplo, essa questão de eventos, né, nacionais, a gente ir encontrar outras pessoas de outros corpos de bombeiros ou mesmo civis, todo mundo quer conversar com o bombeiro. E acaba que é muito... A gente é receptivo também, né? Eu gosto. Eu adoro. Nossa senhora, se deixar, eu fui conversando até porque você gosta dessa parte de comunicação, comunicativa. Gosto, a gente vê no Instagram. Quem não segue o Instagram, vai lá e segue o Instagram da Tainá, porque fora ela... Tem a parte de comunicação muito legal. Você posta foto de viagem, que é muito legal também. Tem muitas dicas boas, né? Mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Vamos continuando falando do bombeiro. Aí você fez o CFSD, foi lá pro 3º Batalhão, né? Você formou e foi pro 3º. Formei, fui pro 3º Batalhão, mas antes de eu formar no CFSD,
no meio do curso, mais ou menos, eu fiz, na época, o vestibular e passei para educação física e para cursar ali na UFMG. Então, foi um dos motivos da minha escolha também do terceiro batalhão. Mas você não morava perto ali? Eu sempre morei na região da Pampulha. Sempre morei. Então coincidiu. Uniu tudo ficou que ótimo. ficou Meu bom ciclo social sempre foi na Pampulha e tá excelente. Mas você também falou, você me falou antes que você fez o curso técnico de química e tal, lá no Coltec, mas você também tinha passado em outra faculdade. Eu passei, foi lá na UFMG mesmo, eu tinha passado para engenharia de produção no primeiro semestre. Entendi. Eu não fui, optei por ir pro bombeiro. Tá. E aí depois... É que você fez o vestibular na mesma época que você fez o concurso. Na mesma época do concurso, exato. Aí tudo ao mesmo optei tempo, né? pelo concurso, né? Pelo curso de formação. E aí eu tinha muita dúvida, né, em relação à profissão, se eu queria ser engenheiro ou não. Acho que eu nunca quis, na verdade, apesar de eu gostar da área de exatas, mas eu tinha um receio de ter que dar aula, por exemplo, né? Antes do bombeiro eu falava, gente, que isso, você é professora? Todo mundo na minha família é professor, ninguém tem dinheiro nesse lugar. É só não perrengue. Dá futuro, eu acho que é melhor não. E aí acabou que, como eu já estava no bombeiro, aí volta aquela questão da estabilidade. Eu falei, aqui tecnicamente eu tô de boa, tô recebendo meu salário todo mês, então eu posso fazer um negócio que eu gosto mesmo. E aí, quando foi no segundo semestre, eu passei para educação física. E aí começou a loucura, né? Que foi fazer o CFSD junto com a faculdade. Nossa. Eu não sei até hoje como é que eu consegui. Às vezes eu fico tentando lembrar e eu falo, meu Deus do céu, como é que eu dormia 3 horas por noite? Chegava no outro dia, fazia natação cedo, no frio. Aí depois a gente tinha aula de incêndio urbano, tinha uma de APH, tinha, sei lá, corridão depois da aula. Eu falo, meu Deus, como é que eu sobrevivi? Não sei, mas a gente vai tirando energia do nada. As aulas né? que você fazia na educação, você conseguiu fazer alguma coisa à noite, assim, depois? Não, meu curso é noturno. Ele foi noturno, aliás, né? Entendi. Então eu optei pelo curso noturno. Porque era a única coisa que você conseguia conciliar naquele momento. E aí eu vou ser muito sincera, eu virei, na época, eu tentei trancar o curso de educação física, né? Para não fazer junto com o CFSD. E não era autorizado. A UFMG só autorizava trancar a partir do segundo período. Então eu tinha que fazer um período. Aí eu falei assim, eu conversei comigo mesmo, falei assim, Tainá, sua obrigação é passar em uma disciplina, porque isso garante seu semestre. Entendi. E aí eu falei, vou fazer o que eu puder para frequentar o que der. Na época eu não tinha nem carteira, como é que eu ia deslocar lá do CTP, né, que é o antigo Praia Clube que o pessoal fala, lá de Contagem para assistir a aula na Pampulha, sendo que a aula começava às 7 horas e o CFSD nunca acabou antes de 8. Então, assim, meu objetivo... Você chegava só para segunda aula. Era mais ou menos isso, era pegar as aulas a partir de 9 horas. Enfim, várias coincidências de novo aconteceram. Um menino da mesma turma do CFSD passou para a minha sala de educação física. Ele tinha carro e morava perto de mim. Nossa, bom demais. Então, consegui carona, fiz a faculdade, passei em todas as disciplinas. E depois que eu estava no terceiro batalhão, consegui continuar a faculdade e concluí em 2018. Então, assim, mais uma coisa que o bombeiro me propiciou, estudar enquanto eu trabalhava. Porque mesmo sendo por plantões, a gente tem na legislação interna, né, essa autorização para o estudante, né, ter a liberação de até 6 horas. Lógico que são feitas compensações de horas. Às vezes eu tinha algumas escalas extras aos finais de semana, jogos de futebol, por exemplo. E uma vez ou outra não tem como, porque você está no meio de uma ocorrência. Normal. Mas é uma vez ou outra. A maioria sempre que dá, libera. Exatamente. O que acontece é que a gente tem a concessão, a liberação ela é feita pelo comandante, né, daquelas 6 horas. Só que, aí tem aquela nota de rodapé da resolução, né? Vira e fala. O seu chefe direto, no momento do serviço, no dia do serviço, vai definir, vai deliberar se será autorizada de fato a liberação ou não. Então, tinha dias que o efetivo estava pequeno que eu não podia ir. Então, assim, isso tudo era combinado, a faculdade também estava avisada. E a gente vai dando um jeito, né? O importante é não parar. Sim, até porque o bombeiro tem um certo prestígio, né? Às vezes o pessoal fala assim, é bombeiro. Não, tá tranquilo. Beleza, a gente, o que dá para adaptar aqui, a gente adapta. Exatamente, né? É isso mesmo. Junta uma coisa com a outra. Mas aí você terminou, fez a faculdade, loucura danada, né? Fazer os dois ao mesmo tempo, mas conseguiu. E aí ficou um tempo lá no terceiro BBM. Sim. Na verdade, eu trabalhei Você ficou quanto tempo lá? 5 anos. Tô lá de novo agora, né? Voltou, né? E aí, assim que eu terminei, no ano que eu tava terminando a faculdade, eu já comecei a estudar pro concurso interno, né? Que é o CFS. Na verdade, assim, eu sou muito a favor do estudo continuado. Eu acho que isso não mata ninguém e, na verdade, facilita as coisas.
Então, enquanto eu estava fazendo a faculdade, estava trabalhando lá no terceiro, sempre que eu tinha uma brechinha no tempo, eu estudava algo sobre a nossa corporação, né? Legislação interna, que era o conteúdo da prova do CFS. Então, isso facilitou muito o processo. Porque quando eu estava fazendo TCC, eu não precisei ficar desesperada com o concurso, que eu já vinha estudando progressivamente. Aí fiz o CFS no último ano da faculdade. Coincidiu de eu terminar a faculdade e passar no CFS. Então, eu emendei uma coisa na outra. Isso, 2019 fiz o CFS. Saí, fui pro BEMAD, fiquei um tempinho no BEMAD, feliz e saltitante, depois fui transferida. Mas acontece na nossa carreira. Às vezes você vai, você nem quer. Exatamente. Eu também, quando eu saí do terceiro, eu nem pedi pra sair. Tipo, eu dei um azar muito grande na época que eu saí de lá. Não, acontece. E assim, a gente, na nossa profissão, nós precisamos ser pessoas mais flexíveis, né? Apesar de pensar assim, militarismo, vai ser tudo certinho, sua vida vai ser super organizada. Não é bem assim. É militarismo, mas é bombeiro. Bombeiro acontece uma coisa ou outra que a gente não espera, né? E, na verdade, até como o próprio lema da instituição, né? A gente servir e, em certa medida, sacrificar um pouco da nossa vida. Isso acontece. E eu não tô falando de fisicamente sacrificar a nossa vida, mas sacrificar o nosso tempo com a nossa família. Isso tudo tá envolvido. E muita gente não fala, né? Mas a gente entra, quando a gente entra, acho que no curso de formação eles vão incutindo um pouco disso na nossa mentalidade, né? Gente, no edital já fala isso. Então, a pessoa não vai desavisada. Se ela ler direitinho, ela vai entender que realmente vai haver algum sacrifício, assim como acontece nas outras profissões. É ler do engano achar que na rede privada a pessoa vai ter toda a flexibilidade do mundo. Pelo contrário, eu tenho exemplo disso lá em casa. Meu marido é da rede privada e ele não consegue uma folga. Coisa que no bombeiro, às vezes, como uma compensação de horas, uma troca de serviço, a gente vai conseguir. A gente consegue. Exatamente. É porque o pessoal pensa, na rede privada não é tão rígido. Só que você tem um chefe que, se você não agradar, daqui a pouco ele fala assim, então eu vou colocar outro seu lugar. Vai embora. É mais ou menos assim você mesmo. Tem que garantir bom trabalho para poder continuar trabalhando lá. Pois é, mas aí você ficou no terceiro 5 anos, fez o concurso do CFS e foi para o BEMAD. Conta um pouquinho para o BEMAD, porque o BEMAD é um batalhão muito diferente, né? Sim. Ele não tem uma área específica de atuação, né? Ele pode atuar uma área, estou falando assim, geográfica de atuação, né? Sim. Ele tem uma área específica do tipo de ocorrência que ele atua, mas não geográfica, né? É um batalhão especializado, né? Onde tem vários pelotões, cada um com a sua especialização. Então, tem, no caso, o pelotão de busca e salvamento, de produtos perigosos, de incêndio florestal, enfim. Mas, nessa época, ao contrário do que eu esperava e gostaria, acabou que eu fui parar na administração. Tá. Então, assim, no BEMAD a gente tinha uma coisa legal, que a gente tinha o nosso pelotão de referência. Então, como na época eu já era mergulhadora, meu pelotão você tinha feito MASA, já tinha feito. Você era soldado ainda? Sim. Como soldado, eu fiz o CEMALT, que é o de mergulho. O CEMALT. Na época, aliás, não existe MASA mais, né? Eles são antigamente, separados. o MASA era mergulho e salvamento junto, aquático. Né? Aí, depois, em 2017, criou o CEMALT, que é só de mergulho. E agora, esse ano, a gente teve o primeiro CSA, que é o curso de salvamento aquático. Tá. Então, Você fez? Fiz. Tá. A área, na verdade, eu dei aula nele, porque eu sou do GTO de salvamento aquático. Entendi. Então, a gente, como era o primeiro curso, o curso piloto, as pessoas que já estavam envolvidas com o GTO ficaram a cargo da coordenação e participaram de todo o processo, né? E aí, quando eu cheguei no BEMAD, eu obviamente queria ir para o pelotão de busca e salvamento, achei que eu ia ficar no operacional, mas não aconteceu. E eu vou ser sincera que foi uma excelente experiência, porque, querendo ou não, na nossa vida a gente, de certa forma, vai buscando a zona de conforto. E para mim, como eu tinha ficado 5 anos no operacional, qual que era a zona de conforto? O operacional. Porque você já acostumou, exatamente. Né? Eu não queria ter uma outra vivência no administrativo, eu não queria ter que ir ao serviço todos os dias. Aprendeu uma outra coisa que você não fez exatamente. Ainda. Então, assim, apesar de no BEMAD a gente ter o pelotão de referência, que era de busca e salvamento, ou seja, se tivesse alguma ocorrência de destaque, se precisasse de apoio, eu iria apoiar esse pelotão. Sim. Mas, no dia a dia, eu trabalhava na administração. Entendi. Então, eu fiquei na parte de recursos humanos, né? Que é a antiga B1, mas na verdade virou CEPLAN, enfim. E foi uma oportunidade incrível. Tá aí o que eu falei sobre aprender algo novo todos os dias. Quando eu cheguei na administração, foi uma quebra de paradigmas mesmo, né? E quando a gente está no operacional, a gente tem aquela ideia, não, o pessoal da administração não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, está trabalhando menos. A gente sempre, é aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E, gente do céu, aí que eu fui ver realmente como é importante a atividade meio. Sim. E a gente, muitas vezes, não tem noção do tanto de coisa que há
para se fazer, né? Como é que é burocrático o processo, enfim. Essa parte de organização. O pessoal critica, etc. Tal, mas eu não gostaria. Tem algumas áreas da administração que é muito ralado e eu prefiro não trabalhar. É realmente complicado. Se só fosse que, assim, tão tranquilo, todo mundo ia querer ir para lá. Exatamente. E acho que, assim, tudo que a gente faz, independente seja dentro do bombeiro ou fora, a forma como a gente enxerga as coisas, a energia com a qual a gente coloca, né, a nossa visão ali, ela vai ser fundamental. Sim. Então, eu deixei de observar como algo ruim, que seria eu estar envolvida no serviço administrativo, e passei a enxergar que o que eu fazia ali, eu poderia não estar diretamente contribuindo para o atendimento da vítima, mas eu propiciava, eu propiciava a qualidade de vida daquele militar. Eu assegurava os direitos daquele militar que ia servir a sociedade de maneira direta. Então, quando você percebe a importância da sua função, você faz ela com mais tranquilidade, com mais amor, né? E acho que isso foi muito importante para esse processo. Fora o tanto de coisa que eu aprendi. Hoje eu voltei para a ala operacional, mas os conhecimentos que eu obtive estando na administração são fundamentais para eu chegar, por exemplo, quando eu cheguei no Pelotão de Sabará, onde eu trabalho hoje, eu cheguei como chefe de serviço. Se eu não soubesse mexer no SEI, se eu não soubesse questão de legislação sobre férias, sobre organização, eu não teria a competência para fazer. Exatamente. Você ia ter que meio que aprender na marra, Exato. Então já te deu um backgroundzinho maior. Sim. Então tudo é importante, né? No final das contas. A gente tem que extrair o que há de bom naquela função. E aí, você está falando um monte de negócio de legislação, etc. Então, aí foi bom você falar, porque eu sabia, mas não estava lembrando. Sim. Porque você dá umas aulinhas também junto com o Nery, lá no Neryflix, no Caixa Preta. Eu já vi algumas vezes que ia já dei algumas aulas com ele. Mas essa parte de você ter esse domínio maior na legislação foi porque você ficou estudando para concurso, porque você gostou um pouco? Eu não digo nem que é questão de ter domínio, não, sabe? Mas quando eu quero aprender alguma coisa, eu realmente vou a fundo ali. Eu tenho uma habilidade que eu acho que eu adquiri um pouco do meu pai, que é essa questão de ser um pouco autodidata, sabe? Então, querendo ou não, estabeleci como objetivo, vou sentar ali, vou estudar, e geralmente funciona bem. E eu tenho uma memória fotográfica muito boa, algumas técnicas de estudo mesmo que eu fui desenvolvendo, acho que auxiliaram. E eu vejo que, às vezes, quando eu passo isso para as outras pessoas, elas conseguem absorver bem. Então, assim, ao contrário do que eu imaginava, lá em 2014, que eu não ia ter aula, que eu não ia trabalhar como... Gente, tudo errado. Tudo errado, porque hoje eu só dou aula, basicamente, né? E a própria função do sargento, ela é muito instrutiva, né? Então, você vai, executa, mas você tem que orientar os outros como fazer. A verdade é essa, que mesmo que seja no cenário da ocorrência ali, eu tenho que dar uma mini aula, né? Vamos dizer assim. Então, acabou que eu comecei a dar aula na educação física, então já tinha algo fora do bombeiro, né? Eu tive que, fazendo a faculdade, fazendo os estágios, eu já dava aula. Tinha que dar aula. Aí depois, quando eu fiz o CEMALT, aí comecei a dar aula especificamente, né? Da área de mergulho. Passou um pouquinho mais. Aí, depois, dentro do bombeiro, comecei a dar aula de educação física, de natação, de salvamento aquático. Você dá aula de educação física dentro dos cursos de formação, etc? Esse ano não estou dando, por conta de outros objetivos pessoais, que aí tá um pouco de objetivos e algumas questões familiares que tá me impedindo um pouco. Mas essa parte de legislação mesmo, dentro do bombeiro, eu não costumo dar aula. Mas fora, às vezes, até informalmente mesmo, eu costumo passar esses conhecimentos. Às vezes o Nery me convida também. Não é algo muito frequente, não, mas faço com o maior prazer. Mas é porque o conhecimento você adquiriu mesmo. Exatamente. E o Nery comentou um negócio que é verdade. Você, quando está dando aula, é uma forma que você fixa muito. Nossa. Então, você preparar a aula, dar a aula, ajuda você a absorver esse conhecimento. Né? Existe até uma piramidezinha das formas, né, de obter conhecimento. E aí, assim, por exemplo, aquele negócio de ficar grifando simplesmente com a marca texto, não funciona quase nada. Até porque quem disse você vai voltar lá, né? Exatamente. Então, tem pessoas que são mais auditivas, enfim. Agora, a questão do conhecimento, dizem que é mais de 90% de chance de você realmente aprender o conteúdo quando você está ensinando. Justamente porque você precisa aprender tudo primeiro, fazer o resumo, sistematizar o conhecimento para depois passar para outra pessoa. E aí ainda vem a segunda parte, porque aí a pessoa começa a te fazer perguntas sobre o tema, e você tem que saber de verdade para poder responder direito. Exato. Então, é uma ferramenta muito boa. Até assim, não digo nem só de dar aula, não,
mas como ferramenta de estudo. Às vezes, quando a gente está ali reunido, né? CFO, CFSD, CFS, sempre tem muito isso. A gente não tem tempo para estudar. Então, você vai lá, faz um resumo cachorro morto, como se diz, né? Mas já... E aí, chega ali antes da prova, você começa aquele... No CFS, a gente tinha brincadeira, que era bate-bola. Então, bate e volta, né? Sei lá. E a gente fazia uma pergunta um para o outro, e aí o que recebeu a pergunta tinha que explicar como se estivesse dando aula, e assim a gente seguiu o baile, né? No CFO, quantas vezes... Eu era muito assim... Eu sempre fui um pouco desorganizado, então eu não estudava muito para a prova, etc. Mas eu tinha que, um pouquinho antes, pegar o resumo que alguém fez. Esse resumo de alguém já me ajudava, assim, para lembrar uma coisa. Né? Porque eu sempre fui, tipo assim, eu presto atenção na aula. E aí, fora, não conte comigo para estudar. E o prestar atenção na aula, às vezes esse resumo me ajuda a lembrar. Né? Me ajuda a lembrar o que eu vi na aula. E eu peguei muito resumo de muita gente. Eu vou até mandar um abraço pro Jefferson, da minha turma. O Jefferson, eu não sei se ele tá na academia. Ele tá na academia. Ele tava no TPB, eu acho que não tá mais. Mas... Agora ele acabou de sair da academia, ele foi para outro lugar, não me lembro qual. Eu vou mandar um abraço pro Jefferson, que eu via muitos resumos do Jefferson. Ajudou ele demais, mandava né? os resumos, naquela época não tinha o WhatsApp, ele mandava o resumo pro e-mail da turma. Nossa. E aí eu pegava, estudava os resuminhos do Jefferson. Só formei no CFO por causa dele. Acontece, sempre tem um que salva. E agora você está lá no terceirão, voltou para a aula operacional, está em Sabará? Estou em Sabará, fui para um pelotão agora, fiquei muito feliz. Na verdade, já era um desejo meu, enquanto soldado, trabalhar em pelotão. Para ter experiência, mas na época quase não tinham alojamentos femininos nessas unidades. Então, no ano passado foi inaugurado o alojamento feminino e precisava ter mulher lá, né, para usar o alojamento. Não vou fazer o alojamento à toa, Essa né? é a ideia. E aí tem uma soldado lá, foi eu, logo depois que ela chegou na unidade, e agora a gente recebeu uma cabo também. Ah, tá. Estamos lá, né? Então, vocês ocuparam o alojamento feminino. Aos pouquinhos está tendo mais mulher. Inclusive, espero que dê pelo menos umas 2 por aula, tá, gente? Quem quiser ir depois, vamos conversar. Tainá, é um assunto legal também, porque você é a primeira mulher que vem aqui. A gente já entrevistou muita gente e tal, mas até agora só homem, né? Eu já quis entrevistar outras mulheres, mas você foi a primeira que aceitou e consegui marcar para vir. Não é porque outras não aceitaram, porque às vezes não consegue conciliar a agenda e tal. Né? Você é a primeira que está vindo aqui. E aí eu pergunto para você, você percebe alguma diferença, assim, por exemplo, é muito diferente, óbvio que é difícil você comparar com um homem, porque você não é homem, você não passou por isso, mas você percebe, assim, alguma diferença tanto no serviço operacional, administrativo, na carreira, assim, ser mulher ou ser homem? Até porque você falou assim, isso já é uma dificuldade que você falou, que antigamente não tinha um alojamento feminino dentro de um pelotão. Então, tipo assim, as mulheres chegaram no bombeiro, fez 25 anos há pouco tempo, né? 30, ano vai que fazer 30. Então, a primeira turma foi em 93. Então, depois disso, as corporações começaram a ter que se adaptar para uma nova realidade, tal, alojamento, etc. E tal. E você percebe que está tendo essa mudança de 2014 para cá? É diferente? Tem alguma dificuldade nisso aí? Diferenças são muitas. Muitas, né? Muitas. Até porque homem e mulher são diferentes. Não vou nem me atrever a citar cada uma delas, não. Mas alguma coisinha ou outra. Fato é que a gente tem muito a melhorar ainda, mas certamente várias mudanças eu tenho visto ao longo do tempo. Sim. A questão logística é uma delas, que antigamente, assim... E olha que eu não entrei tem tanto tempo, eu tenho 8 anos e pouco de bombeiro, né? Mas a gente não tinha nem EPIs adequados para o nosso corpo. Para tamanhos. Exatamente. Uma luva, por exemplo, dificilmente a gente tem uma luva P que cabe na mão de uma mulher. Uhum. Então, assim, isso obviamente dificulta com que a gente faça o serviço. Sim. Se você não tem o mínimo de recurso para fazê-lo, certamente vai ser mais complicado. Você vai fazer com uma coisa que fica desconfortável, não fica tão boa para você usar. Exatamente. Outras questões logísticas, como a gente mencionou, questão de alojamento. Em operações, por exemplo, isso é uma coisa que particularmente sempre me incomodou. Aí vira e fala assim, não tem alojamento feminino lá, não tem nenhum dormitório para essa pessoa participar da operação. Vamos pôr veranico. Sim. Então, o que acontece? Acaba que a mulher não pode ir, e ela não pode ir porque não tem o recurso tecnicamente para recebê-la. Aí, a partir do momento que ela não vai, o que acontece é que outras pessoas já começam a falar, mas mulher nenhuma vai. Mas por que ela não vai?
Porque não é porque ela não quis, Não né? é porque ela não quis, exatamente. É como se a mulher fosse privilegiada por não ir. Mas, na verdade, ela está sendo desprivilegiada porque ela não tem a oportunidade de aprender o serviço que ela foi ali para desenvolver. Para fazer, exatamente. Então, a partir do momento que você não vai lá e faz, que você não tem a oportunidade, que você não tem o conhecimento, não tem o treinamento, obviamente você vai ficando defasado na profissão. É verdade. Então, assim, isso vai acarretando vários outros problemas institucionais e culturais mesmo, né? Porque, na verdade, a corporação é uma parte da sociedade. Sim. Aquele microciclo ali representa muito o que a gente vive fora também. Não é só uma peculiaridade do bombeiro. Lá nós vamos ter tudo mais concentrado do que a gente vê na sociedade. Exatamente. Então, assim, tem alguns serviços específicos que você vai pensar, corte de árvore. O que a gente mais escuta... Ah, não, mas mulher não corta árvore. Por que não corta? Quem que é o chefe de guarnição que coloca a mulher para cortar? Ela é soldada, ela é sargento, ela é... O que ela for fazer. O concurso que ela fez é para a mesma coisa. Então, não tem que ter essa diferença. Exatamente. Eu fico até brincando, é engraçado, porque a partir do momento que eu assumi a função de chefe de guarnição, tem uma soldada na minha ala. Eu já olho para ela, ela sabe que ela vai fazer tudo. Mas é claro, por quê? Qual foi uma das minhas maiores dificuldades no bombeiro? E acho que isso não é problema de falar. É a questão da oportunidade de fazer. Enquanto mulher, eu tinha que literalmente mendigar, pedir várias vezes. Eu quero ir, eu quero fazer, eu quero descer no buraco, eu quero subir na árvore. Então, assim, você já tem a dificuldade do serviço em si, porque a técnica que a gente vai usar já é complicada. Agora, você ainda ter que ficar implorando para fazer o serviço, deixa mais difícil ainda. Fora que você tem que ficar provando que você consegue fazer. Mas como é que você vai provar que você consegue fazer? Eu acho que, tipo assim, uma coisa que acontece é que você vai ter que provar. Por exemplo, se for um homem que não trabalha bem, não porque ele não tem habilidade, mas porque não quer, ele joga um serviço em cima do cara de qualquer jeito. Mas a mulher, para ela trabalhar, ela tem que provar que ela consegue, né? Então, talvez... Eu creio que, como CBU, o senhor já deve ter visto isso várias vezes, mas eu acho que uma frase que vai resumir bem a questão da mulher na corporação é que uma mulher, para ela ser considerada boa, ela tem que ser 9, 9,5. Um homem... Para ele passar despercebido, se ele for 6, tá excelente. Bom, né? Ele só vai chamar atenção se ele for muito ruim. Se ele for muito ruim, se ele for 5, um 4 ali. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa observar. Às vezes, a forma como a gente vai encarar as mulheres que estão ali na corporação, seja homem, até as próprias mulheres, tá? Não tô falando que é só homem que faz isso, não. Mas a gente cobra mais, a gente observa mais. E aí é engraçado a gente ver, vou colocar uma situação que nem é da atividade fim. Às vezes a gente está fazendo TPB, que é o nosso treinamento ali, né, anual. Você está fazendo TPB e a mulher está fazendo determinada atividade, que seja montagem de um sistema de redução de força, seja lá o que for. Reparem bem, é formado um círculo em volta da mulher e fica todo mundo olhando de braço cruzado para ver que horas que vai dar errado. Não é para ver se ela vai conseguir, não. É que horas vai dar errado. Então, assim, essa questão da avaliação, eu vejo que tem melhorado. As pessoas têm visto mais como normal a mulher no nosso meio, mas é um sistema gradual. Então, assim, são vários paradigmas que a gente precisa ir quebrando, mas aos pouquinhos eu acho que pelas beiradas as coisas têm melhorado. A gente vê uma atenção maior do próprio comando, a gente vê mulheres fazendo mais curso de qualificação. Então, tudo, assim, na minha humilde concepção, tudo volta naquela questão da oportunidade de fazer, na oportunidade de treinar, como é feito, por exemplo, na administração. A mulher chega, não, pode deixar que ela domine o serviço. Isso é mas interessante, no operacional porque, tipo assim, isso não acontece. Eles imaginam que, tipo assim, pô, chegou uma mulher, que bom, porque ela vai ter vai fazer muito melhor que a gente. E sabe o que é mas engraçado? Pode ser o mesmo caso no operacional, não precisa ser só específico daquela área, né? Eu fico vendo, por exemplo, quando eu trabalhei na administração, teve uma época que eu trabalhei na sessão de concurso. E lá, a gente precisa ser extremamente organizado. Tudo é muito planilhado. Você está mexendo diretamente com o direito das pessoas e o direito que ela vai conferir. Porque é concurso, tem a ver com progressão de carreira, tem a ver com salário, né? Então, a pessoa fica em cima ali. Se não for muito organizado, vai dar errado. Fora o fato do processo seletivo em si ter que ser muito correto, tem que ser tudo muito igualzinho para todo mundo, né? E aí, a gente precisava montar algumas pastas do concurso, aquele monte de coisa. Às vezes tinha que ficar cortando papel, tudo certinho. E
Eu sou péssima com essas coisas. Gente, a expectativa era alta. A expectativa era altíssima. E eu não tenho esse tipo de habilidade. Eu tenho assim, né? Até que a organização, de uma forma geral, de conduzir o processo de um jeito padronizado, eu consigo. Sim. Mas aquela questão de ficar cortando papel, de imprime, coloca assim na posição certinha. Gente, eu sou péssima, sou péssima. E tinha um homem que trabalhava comigo que ele era completamente perfeccionista. Nossa. E é aí que eu gosto de observar essas coisas. Eu sou uma pessoa que, apesar de falar muito, eu também às vezes paro e fico observando realmente a situação. Eu teve uma vez que eu falei com o meu chefe, falei assim, olha, eu sei que o senhor espera de mim essa habilidade, mas olha fulano, tanto que ele é bom nisso aqui. Eu não consigo. Ele, não, mas é porque você é mulher. E eu falei, gente, o fato de eu ser mulher não significa nada. O fato de ser mulher não traça o perfil certinho, porque cada pessoa é diferente. Exatamente. Né? É claro que, assim, algumas características elas vão sendo formadas ao longo da vida e, querendo ou não, tem a ver com gênero e com às vezes sexo, são mais sim. comuns, né? Eu vou dar como exemplo a questão da atividade física. Barra, por exemplo, que agora está sendo cobrado no nosso TAF. Qual mulher, desde a infância, faz uma barra? Não faz. É verdade. Não faz. Socialmente falando, a gente já tem esse problema. E, inclusive, na educação física, a gente estuda muito sobre isso, né? Como é que é formada a questão da habilidade motora. E a mulher, ela não tem essa vivência. Sim. Agora, um homem, por exemplo, hoje em dia um pouco menos, né? Porque tá todo mundo no digital, mas na nossa geração, assim, o que acontece é que os meninos... motora fina, né? Exatamente. Os meninos brincavam ali na rua, subia muro, enfim. Então, essa questão física já era mais desenvolvida. A gente vê essa diferença lá, acontece. Mas entendi. isso não significa que, a partir do momento que a mulher, por exemplo, se dispôs a estar ali naquela tarefa, que ela também não pode desenvolver aquela habilidade, desde que ela tenha o treinamento para tal. Então, assim, uma das coisas que, inclusive, eu gosto de fazer, até por conta da educação física, é o próprio treinamento para realmente reduzir essas barreiras que, querendo ou não, culturalmente, socialmente, a gente já tem. Isso é inegável. Por isso que o senhor até falou, a diferença existe. A gente sabe que ela existe. E o que eu falei, eu vou dar minha opinião, você vê se eu tô falando bobagem, você pode falar. Não, é porque, tipo assim, eu penso que muitas vezes colocar a mulher meio de lado no operacional, etc. Tal, é uma forma meio protetora que o homem tem, mas que essa forma protetora, ela é boa para o marido com a esposa, é boa para o marido com as filhas, tal, mas dentro de um trabalho onde os dois são... faz o concurso para fazer o mesmo serviço, ela prejudica e, às vezes, vai ter mulher que vai gostar, que vai, tipo assim, fica mais tranquilo, principalmente em curso de formação, que o curso é muito puxado, aí, tipo assim, os colegas querem ajudar. E a mulher deixa, mas algumas vezes vai prejudicar na formação também. Se você discordar, pode falar. Em certa medida eu concordo, não completamente, mas assim... eu observei isso, eu vou falar da minha experiência mesmo. Eu tinha um chefe em um momento que eu via que toda vez que estava tendo algum tipo de ocorrência que é dita como masculina, né, que é o homem que vai dominar, ele falava, não, Tainá, pode ficar. E eu fui observando isso e dá para você perceber, quando você é a minoria, você consegue perceber a atitude do outro, se ela está sendo atenciosa, se ele está querendo ser cavalheiro, por exemplo, ou se ele acha que você realmente não quer. Entendi. Então, esse militar especificamente era uma pessoa assim, que veio da igreja, que culturalmente, né, para ele, a mulher precisa ser preservada, ela não precisava fazer força. Então, assim, eu via que não era intencional, que ele não tinha uma intenção ruim. Né? Não era isso. Mas ele queria me preservar. Mas eu conversei com ele, né, sinceramente, eu vi que ele não tinha uma intenção ruim. Falei, olha, seu Sub, é o seguinte, eu vim aqui para ser soldado. E se eu não tiver a oportunidade de fazer a minha função, eu nunca vou aprender. E o principal momento para eu aprender é agora, como soldada, na base. Se eu deixar para fazer isso quando eu for subtenente lá na frente, vai dar errado. Então, assim, você precisa perceber qual que é a real intenção da pessoa e tentar ter aquela conversa. Agora, às vezes o diálogo resolve muita coisa. Mas também, por outro lado, tem aquelas pessoas que eu vejo que... Eu costumava falar assim, tem 2 tipos de homem. Aquele que não concorda que a mulher esteja ali. Ou tem também aquele outro que, tipo assim, ele até gosta e tal, é legal, mas ele ainda acha que a gente não é capaz de fazer aquela função. Então, o que acaba acontecendo? Eu tô testando equipamento, vou pegar um motor do Rolmatro. Quando eu vou pegar, eu enquanto mulher, né, o cara já pega, não precisa pegar não, pode deixar que eu pego. Só que se eu, mulher, não tenho nem a oportunidade de pegar aquele peso ali e sentir peso, né? Como é que é,
eu nunca vou conseguir fazer. Até como que você vai se preparar para um negócio que você nunca faz? É exatamente esse o ponto. Então, o que eu sugiro, né? Inclusive dando aula agora, que eu tenho essa capacidade, querendo ou não, dar a minha opinião e instruir essas pessoas. Em vez de você virar e falar, pode deixar que eu faço, fala, você está precisando de alguma ajuda? Então, eu acho que a forma como você aborda é diferente. Ou, às vezes, tem uma caixa grande, tem 2 alças, pega do outro lado e tá tudo certo. É legal você dar esse tipo de dica, principalmente na formação, nos cursos de formação, porque a pessoa já entende isso desde cedo. É exatamente isso. Eu acho que, assim, a ideia... E não é porque a mulher, não. Porque o homem que tá lá, muitas vezes, um outro homem, um colega, ele é até mais fraco. Mas ele, o tempo inteiro, ele tá sendo pressionado pelo sistema de que ele tem que fazer tudo sozinho, de que ele tem que dar conta. Então, no final das contas, os 2 lados da moeda estão sendo prejudicados. Sim. Vamos pensar um pouco mais enquanto seres humanos, né? Enquanto pares. Quando a gente fala corpo de bombeiros, é justamente com essa ideia que as pessoas se ajudem e que a gente atinja o nosso objetivo. Então, todos ali estão trabalhando para ter, né? Para realmente conquistar aquilo que eles estão almejando fazer, que seja desenvolver alguma atividade durante o curso de formação, que seja o próprio atendimento da ocorrência. Então, eu acho que essa questão de você enxergar o outro como par e oferecer a ajuda, mas não porque você acha que ele não dá conta, mas porque tá todo mundo ali naquele mesmo barco. Sim. Então, assim, a gente pode dividir a carga não pensando que o outro não é capaz. E, pelo contrário, né, no caso da mulher, é dar oportunidade para que seja feito mesmo. Uma coisa que eu costumo fazer com o pessoal que está trabalhando comigo, eu sempre pergunto, olha, você tem condições de fazer? Está precisando de algo? Posso contribuir de alguma forma? Eu acho que é esse o caminho, né? Você dá o espaço para a pessoa. E aí, de fato, a outra pessoa, né? Ser humilde o suficiente para falar, dou conta, não dou, tenho conhecimento, não tenho a técnica. Ah, não, preciso disso. Então, assim, enquanto profissionais, a gente está todo mundo trabalhando no mesmo sistema, com o mesmo objetivo, para que todo mundo ali consiga também se desenvolver tecnicamente, fisicamente. E acho que esse que é o caminho. Nível de essa equiparação, né? Para exatamente eu poder contar com o outro, né? Sim, exatamente. Uma ocorrência muito complexa, muito difícil, assim. Eu tenho que contar com o meu companheiro. Realmente não dá para você fazer nada sozinho. Não dá. Muito bom. Essa parte aí do bombeiro, o pessoal empolga. Eu empolgo, a gente gosta, tem coisa para falar. Mas a Tainá também, conta um pouquinho lá, dá uma introdução e a gente vai conversando a respeito sobre o seu perfil lá no Instagram. Você fala de quê, especificamente? Só de viagem? Eu vou até já introduzir um tema que eu achei muito legal. A Tainá tem fotos dela, do casamento dela, que eu achei muito legal. Ela fez o casamento em Fernando de Noronha. Foi. E aí eu falei assim, puxa, só viajar já é legal. Você organizar um evento fora, principalmente Fernando de Noronha, é um negócio muito diferente. Durante a pandemia, gente. Nossa, meu Deus do céu. Como que você conseguiu fazer? Fala pra gente aí. E vai falando, vamos falar agora dessa área aí. Vamos lá, primeira coisa, eu sou aficionada por viagem, sempre fui. Desde pequenininha, meus avós, mais uma vez, né, me levavam para viajar, para ter experiências com outras pessoas, sempre me incentivaram a fazer isso. E aí, depois que eu entrei no bombeiro, eu comecei a ter dinheiro pra... Gente do céu! Eu falei, agora dá pra viajar. É agora que vai. Então, assim, fui viajando aos pouquinhos, né? E passado um tempo, eu estipulei o objetivo de conhecer todos os estados brasileiros, justamente por conta de um sargento que trabalhava comigo. Teve uma vez, militar é contador de causa, né? É tipo isso. E ele fala, não, você acredita que eu conheço todos os estados? Eu falei, mentira. Duvido. Não, é porque, muito gente, olha pra vocês verem, nem é tanto tempo assim. Mas eu achava que era impossível. De verdade. Eu falava assim, não tem como. Ele falou, Tainá, eu conheci todos os estados. Falei, beleza, eu acho que é mentira, mas vamos ver. Vamos ver se é possível. Pois é, passou um tempinho, eu falei assim, quer saber de um negócio? Eu acho que eu vou colocar isso como objetivo também. Na época eu ganhei um quadro, minha mãe me deu de presente um quadro com o mapa do Brasil, que era de raspadinha. Você raspa onde você já foi. E eu acho que isso é muito legal, já vou deixar até como dica aí pro pessoal que tá escutando. Quando você tem algum objetivo, tente traçar algo visual também. Porque você bate o olho ali todos os dias, você fala, acho que vai dar esse negócio aqui, você começa a sonhar e se empenhar. O sonho... sem fazer nada não resolve. Deus está ali para encaminhar as coisas, mas você precisa de ação. Sonho tem que ser acompanhado de ação. E foi uma coisa que eu fiz. Se o meu objetivo era viajar, e até hoje a minha prioridade é viagem,
eu fui construindo isso ao longo do tempo, colocando ali, né? Recurso financeiro, recurso logístico, enfim. Todo mundo que estava à minha volta, eu fiz com que eles entendessem que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Sim. As pessoas precisam, né, reconhecer realmente qual que é o seu propósito ali, que elas vão dando força também. Isso eu acho muito legal. Exatamente, até para não criar impedimento. Falar assim, não, para que você está fazendo isso? Exatamente. E aí, chegando na parte do casamento, nós tínhamos um casamento convencional marcado aqui para Belo Horizonte. E aí, com a situação da pandemia, eu fui vendo que era impossível, né? Cada vez mais, não dá, tá tudo fechado, máscara, isso e aquilo. E, na verdade, meu marido sabe disso. Quando então, que você casou? Eu casei ano passado, em 2021. 21. Eu casei aqui 29 de setembro e em Noronha, dia 4 de outubro. Tá. Inclusive, eu fiz 2 recepçõezinhas, vou explicar o que aconteceu. Antes da gente planejar o casamento, eu já tinha vontade de casar fora. Só que meu marido é super família, assim. Pra ele era inadmissível casar sem ter 200, 300 pessoas. Sim. E eu, daquele jeito, falei, meu Deus, eu gosto das coisas mais intimistas. Pai, mãe, primo, tio, avô, Mas é porque a família dele é muito grande, sabe? Então, assim, muito grande e muito unida. Então, não tinha nem como, né? Essa era a questão. Só que aí, com a situação da pandemia, eu fui vendo que tava só adiando. Aí, eu dei a doida. Na verdade, eu sonhei. Eu sonhei com um noivado em Noronha. Eu acordei e falei assim, gente... Se pode ter um noivado em Noronha, pode ter um casamento. Porque eu já vou ter o gasto de ir pra lá. E eu sou muito dessas que colocou um negócio na cabeça, eu vou achar todas as possibilidades, né? Vou tentar todas as possibilidades para realmente realizar. E aí, conversei com a minha mãe. Na verdade, conversei com o meu marido, assim, sem ele saber. Falei assim, o que você acha da gente casar só nós dois? Porque tá tão complicado e tal, né? Mas eu não tô querendo adiar mais. Ele falou, pra mim tudo bem, né? Nessa circunstância, tão complicado. Eu falei, beleza, já tenho o aval dele. Conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu tô achando que eu vou casar só eu e Toninho. E em algum lugar fora, sonhei que ia ser em Noronha e eu tô achando que eu vou fazer esse trem. E a minha mãe me apoia em tudo, né? Engraçadíssimo. Aí ela falou, filha, eu acho maravilhoso, mas... Você se importa de eu ir? Porque eu queria ver você casando, né? Tipo assim. Não, deve ser bonito, poxa. Só foto não é igual, não. Exatamente. E aí, disso foi aumentando. Acabou que se tornou uma ideia de casamento para 10 pessoas. Até porque lá também estava proibido. Eu ia fazer uma cerimônia muito pequenininha. E aí, teve um dia que eu estava, inclusive, terminando meu objetivo de fazer... de conhecer todos os estados do Brasil. Eu estava no Acre nesse dia. Abri o site da Azul, tava com promoção de passagem. Aí eu falei, quer saber de negócio? Isso sem meu marido saber, tá, gente? Detalhe. Agora ele já sabe que já passou. Não, ele nem... agora sabe, não tem problema. Ele casou já. Eu peguei, selecionei na minha cabeça umas 10 pessoas que eu achava mais importante. Tipo assim, que era primordial. Na verdade, não é que eu achava mais importante. Pessoas representantes de cada um dos nossos ciclos, né? E pessoas que também teriam condição de ir para Noronha. Porque quando você vai fazer um casamento fora, né? Você precisa considerar isso. Porque bem que eu queria, mas não tem condição de pagar tudo para todo mundo, né? Aí eu mandei a promoção pro pessoal. Falei, tô querendo casar. O Toninho não sabe. É uma surpresa. É sério. Ele vai amarrado, vendado, chegar lá com uma arma na cabeça. Quando eu conto essa história, gente, já até engraçado. Eu falo, meu Deus, eu sou muito doida mesmo, né? E aí eu mandei pro pessoal, mandei pra minha mãe, pra minha sogra, pra alguns amigos, tios dele, enfim. Falei, compra aí que eu acho que vai rolar o casamento. Mas se não der, se ele não quiser... Eu acho que separar não vai, porque já tem 11 anos que nós estamos juntos. Mas, enfim, né? Se ele não quiser, a gente casa depois e vira uma viagem de amigos e familiares, beleza? Aí o pessoal tá indo, você tá doido? É sério isso? Falei, é sério, compra aí. E o povo comprou, gente. Comprou, a passagem estava mais barata. O pessoal animou junto com você. E assim, uma das coisas que eu falo, inclusive, no Instagram, é sobre economia no que tange a viagem. Comprar passagem promocional, usar milhas e afins. E eu aplico isso com meus amigos e familiares, viu, gente? Justamente para facilitar com que eles tenham essas experiências. Mandei pro pessoal, galera comprou. Eu falei, e agora? O pedido de casamento, né? Aí, enfim, né? Não vou delongar nessa história, não. Ele foi comunicado. E aí eu falei, olha, o casamento vai ser em Noronha. E todo mundo já tem passagem, tá? Aí, gente... Ele arregalou o olho assim, falou, meu Deus do céu, que loucura, né? Essa menina é maluca mesmo. E eu já tinha contratado cerimonial, fiz tudo à distância. E hoje em dia, né, falando dessa questão de viagem e de organizar eventos fora,
Hoje em dia, sobretudo com a questão da pandemia, a gente aprendeu a fazer videoconferência, a organizar tudo de longe, a ter essa... Tipo assim, você confia no trabalho do outro e assim vai. E ter alguém que era de Noronha para me auxiliar foi fundamental, porque não tem a menor condição. Até alguém para realizar a cerimônia, aí por exemplo. Aí tem que ter o cerimonial, não tem jeito. Pois mas você arrumou, foi um padre, Não, pastor? é uma celebrante, inclusive espetacular, viu, gente? Quem quiser casar fora, contrate a Tami. Depois Mas lá no Instagram de lá? É de Noronha. Ela é de Noronha. Então melhor. Ela é de Noronha. Melhor. Alguns profissionais, tipo assim, você consegue achar na ilha. Só que assim, uma coisa que eu já digo, ilha, de uma forma geral, óbvio, o custo vai ser maior porque é difícil das coisas chegarem. E em relação à quantidade, exato, serviços e materiais de uma forma geral, nem sempre você vai ter disponível. Eu falo, por exemplo, coisa simples, um bolo. Você não pode querer um bolo super elaborado porque não tem material, não tem a farinha, não tem o chantilly que você precisa e assim vai. Então, isso precisa ser considerado também. Aí contratei o pessoal de lá, só fotógrafo que eu contratei de fora. Então, assim, eu fiz um combinado com eles, que eu pagava passagem, os custos, enfim. Eles foram pra lá e pra eles era bom também por conta de portfólio, né? Divulga. Querendo ou não, exatamente. E aí foi isso. Acabou que eram 10 pessoas pro casamento, viraram 25. Eu falei, gente, tem 25 pessoas irem ver que vão pro meu casamento lá em Noronha. Eu falei, que isso? Zerei minha vida. Eu zerei a minha vida. É claro que assim, tinham várias outras pessoas que eu achava importante que fossem, mas por questões financeiras, por questão de férias. Isso, gente, foi com 4 meses antes do casamento. E detalhe, mais foi muito pouco tempo, cara. Isso aí é bom pra você falar para as noivas, que dá tempo de organizar o casamento em 4 meses. Não, tem mulher que precisa de 2 anos para organizar, né? Escuta essa, que é pior ainda. Quando chegou em junho, que eu decidi casar em maio e ia casar em setembro, né? Maio, acho que foram 4 ou 5 meses. Quando chegou em junho, teve a inscrição para um curso de combate a incêndio florestal no Pará. E eu quis fazer. Você foi? É doida mesmo. Fui. Aí fiz o processo seletivo. Nesse caso, era 100 ônibus para o estado, como costuma ser. Como é que eu consegui ir? Com milhas. Se eu não tivesse milhas, não dava, porque a passagem aérea já estava R$3.000. E eu comprei com milhas e pude fazer o curso. Isso é outra coisa, viu, gente? Tanto pessoalmente como profissionalmente, essa questão das milhas pode ajudar demais a gente e para ter essas experiências, né? Sim. Se eu não tivesse esse recurso, eu certamente não teria ido, porque o Estado não ia pagar uma passagem de R$6.000 de volta para eu ir fazer um curso lá no Pará. E aí o detalhe é que esse curso foi em agosto e setembro, né? Foram quase 40 dias de curso incomunicável, acampada no meio da Amazônia. E prestes a casar. Eu falo de minha vida, realmente, às vezes eu acho que ela dá um livro. Você é hiperativa, deve ser. É loucura. E aí virei pro meu marido e falei assim aqui, a gente vai casar em setembro, mas surgiu esse curso, eu tô querendo ir. E eu não sei como é que ele anima de me apoiar. Tem hora que eu falo, gente, ou ele é mais doido que eu, enfim. Ou ele é muito zen, né? Só que ele olhou, dessa vez eu acho que ele deu uma travada nas 4 rodas, porque ele sabia que tinha um casamento, né? E as coisas pra organizar. Gente, eu deixei uma lista pra ele gigante. Eu falei assim aqui, ó. Eu resolvi o máximo de coisas que eu podia, contratei todos os serviços, mas, por exemplo, coisa de lembrancinha, personalizado, ele que teve que fazer. Nossa, aí então é bom que ele deve ter alguma habilidade disso aí, porque... Tem nada. Nossa, eu fiz uma equipe, da minha mãe, da minha sogra, todo mundo, pra ajudar ele a fazer as coisas. Na verdade, ele teve suporte, né? Ele Ele meio que só encaminhou, né? Exatamente. O senhor fulano, dá pra você fazer isso? Tá. Aí deixei a listinha. E fui fazer meu curso, e lá a gente não tinha internet, não tinha telefone, eu não conseguia falar com ninguém. Fiquei esse período todo sem falar nada com ninguém. Não sabia nem se você estava viva? Não sabia. Não, assim, às vezes, a minha mãe tinha um contato da coordenação do curso, né? Então, às vezes, ela só mandava mensagem, perguntava, tá tudo bem? Eles respondiam que tá tudo bem. Tá viva. Mas o nosso celular foi recolhido até, não podia mexer, não. E aí, eu voltei, faltando 15 dias pro casamento. E ele tinha organizado as coisas, graças a Deus. Confiei na pessoa certa. Mas esses últimos 15 dias foram uma loucura, né? Imagina, para os detalhes finais. Mas fato é que deu super certo. Aí a gente fez a viagem, eu organizei tudo em relação à hospedagem, passeio, todo mundo, assim, o pessoal comprou a ideia mesmo, né? E querendo ou não, já fica a dica, quando vocês forem organizar a viagem de grupo, assim, a gente sempre consegue vários descontos. E descontos e passeios melhores, com mais qualidade. Legal. Por exemplo, um dia antes da cerimônia de casamento, eu contratei um barco, ficou um barco exclusivo pra gente.
E nós fizemos um passeio ali pela ilha, demos a volta na ilha de Fernando de Noronha. Teve um outro dia que a gente fez mergulho também. Como era barco privativo, fica um valor um pouco mais em conta, que eu fechava o barco só pro meu grupo. E assim, comida, bebida liberada, era maravilhoso. Nossa. E aí, gente, eu não paguei tudo não, tá? Você coloca cada um pra pagar o seu, porque vira uma viagem pra pessoa, né? Ela tá aproveitando a viagem, normal. Algumas coisinhas, assim, eu fazia por conta, pra um agrado também. Porque a pessoa, gente, querendo ou não, é muito dinheiro, né? O pessoal já tá indo pra uma ilha, lá no Cafundó do Judas. Se eu não der pelo menos alguma coisa bonitinha. Um agrado, né? Não tem como. Então, assim, eu acho que a ideia do casamento, né, de falar a respeito dele, é só para entender que a gente tem a possibilidade, sim, de organizar esse tipo de coisa, até com pouco tempo, né? Sim. Mas, para isso, para fazer dar certo, querendo ou não, o conhecimento que eu obtive com as viagens que eu tinha feito antes foi fundamental. Sim. A forma de conversar, a forma de organizar, como negociar para conseguir um desconto. As milhas. Teve gente que comprou a passagem com menos de um mês. Mas eu comprei milhas para a pessoa para emitir a passagem, então saiu pela metade do preço. Entendi. Então, assim, a passagem, na época, como eu casei em alta temporada, a alta temporada em Noronha dá ali outubro, setembro, por aí. Então, eu estava casando numa época de alta, que a passagem ia estar mais cara, a média da passagem era 5.000, 5.500. E ninguém do meu casamento pagou mais de R$2.000 de volta, mesmo os que compraram, os que compraram, faltando assim um mês pro casamento. Lógico que eu dei todo o suporte para eles, né? Sim, você, aí eles só, conhece, que você faz, você falou, vou aplicar para os meus convidados. Gente, mas é claro, porque eu queria que eles fossem, né? O meu objetivo era que eles fossem. Se eu pudesse pagar para todo mundo, eu pagava tranquilamente. Mas já que eu não podia, pelo menos essa consultoria... Salário de bombeiro não dá para pagar para todo mundo? Sargento bombeiro, como assim, que gente? Isso, eu achei que dava. Não, ainda não dá. Quem sabe um dia que eu for coronel, que eu não vou nem chegar a coronel, mas tá tudo certo. Mas... E tá aí uma questão que eu queria reforçar. Querendo ou não, Noronha tem esse paradigma, né? Tipo assim, é só pra rico. Gente, não é. É mais caro. Você tá quebrando esse paradigma pra mim também, tá? Porque eu sempre falo assim, não, pra mim não dá. Eu falo por mim, porque assim, eu lembro, alguns anos atrás, eu olhava Noronha e falava assim, gente, isso é só pra artista. Eu não achava nem que era pra rico, era pra artista. Sim. Eu nunca vou pra Noronha, nunca vai ser minha prioridade eu gastar esse tanto, sendo que é o valor ou mais caro do que uma viagem internacional. Sim. Só que aí uma coisa que a gente não pensa é que as belezas que tem em Fernando de Noronha, muitas vezes é muito maior, são coisas muito mais bonitas do que a gente vê em um país de fora. E a gente precisa valorizar isso no nosso país também. Então, assim, para mim, foi uma super realização. Não por conta de status, nem nada disso. Sim. De fato, é um dos lugares, ou o lugar mais bonito do Brasil. E eu falo isso pela questão da experiência mesmo, que querendo ou não, hoje eu já conheci todos os estados do Brasil, conheço várias ilhas e assim vai. Então, o que você enxerga lá, o que você vive lá, é completamente diferente. É único mesmo, né? Exatamente. Eu tenho, por exemplo, um casal de amigos meus, uma bombeira e um policial militar, que eles foram e o casal não gastou R$6.000. Nossa, muito Ida, volta, uma semana lá, passeio, fizeram mergulho, fizeram tudo, gente, tudo. Se você for hoje para Bahia, que é mais perto. Aqui, Porto Seguro, que você vai gastar barato, isso, né? ou mais. Eu tenho certeza. Se você não usar as estratégias de milha, dos benefícios dos cartões de crédito, de forma de reservar hospedagem um pouco mais barato, vocês vão gastar muito mais e, às vezes, para ficar 4 dias, ou menos. Sim. Então, assim, eu acho que... Não vou falar só de bombeiro, não. Vou falar enquanto cidadãos hoje. Pessoas, sobretudo, né? Sobretudo com essas questões de inflação e afins, a gente precisa correr atrás de estratégias para manter o mínimo de qualidade de vida, porque a gente está perdendo. Exato. Ontem eu fui fazer uma compra, meu carrinho deu tipo R$700, R$800, gente. Pelo amor de Deus, uma compra que eu fazia com 300 no máximo. No início da pandemia, foi 2020, né? 2020, de lá para cá, o preço das coisas subiu de forma surreal, gente, né? Você está falando de carrinho de compra, eu tive essas experiências também. Porque falou que ia faltar compra, eu fiz um carrinho de compra lotadaço, deu uns R$600, R$700. Hoje, você compra quase nada, dá R$500. É mais ou menos isso. Então, assim, é uma situação muito complicada. E aí, o que eu penso, né? Justamente porque a minha prioridade é viagem. Se eu não tivesse, lá em 2017, buscado algumas estratégias para eu economizar nessas viagens, para eu conseguir, através da economia, viajar mais e viajar melhor ao longo do tempo,
eu não estaria conseguindo fazer hoje as coisas que eu faço. Não teria casado em Noronha, não. Agora eu estou planejando uma volta ao mundo, né, para o segundo semestre. Vamos ver. Pois é. Certamente eu não teria nem a possibilidade de pensar em fazer essas coisas. Ontem eu fui fazer uma cotação de passagem para Lisboa. Gente, essa passagem costumava custar no máximo R$2.000 ida e volta. Nossa, eu sou doido pra ir pra Portugal. De Guarulhos para Lisboa ou de Belo Horizonte para Lisboa. A cotação que eu fiz ontem estava em R$16.500. Nossa, você tá doido. Então, eu acho que Portugal... Vocês estão entendendo? É tipo assim, pensar que o que você fazia antes com determinada quantia de dinheiro que dava para comprar um carro, agora você compra uma passagem aérea. Então, assim, é muito disso que eu falo no meu Instagram também, sabe? Entender que a gente tem algumas possibilidades de economizar e isso não significa viajar menos, isso não significa viajar pior, pelo contrário. Com o conhecimento, a gente consegue fazer muitas coisas e de maneira mais interessante. Como, por exemplo, a questão da sala VIP. Sala VIP, gente, depois que você descobre, é um caminho sem volta. Não tem condição. Sala VIP, você me falou rapidinho assim, tem alguns cartões que você consegue ter a sala VIP. Tem sim. E o que tem? Eu nunca fui na sala VIP, eu não sabia que tinha como você ir com o cartão. E o que tem na sala VIP? Vamos lá, sala VIP. Originalmente, elas foram criadas, né, assim como qualquer outro programa de benefícios, para fornecer algo que fidelizasse os clientes das companhias aéreas. Sim. Começou assim. Então, pessoas que voavam de primeira classe, de classe executiva, tinham uma salinha específica para aguardar o voo. Tipo, se você viaja assim... Era algo da elite, né, gente? Completamente da elite. Ainda existe essa possibilidade quando você viaja de executiva, por exemplo, na Qatar. Você vai ter salas que é só para gente que viaja de executiva. Só que, além disso, foram sendo criadas, ao longo do tempo, algumas salinhas em parceria com bancos, com programas de sala VIP. Pensem aí, uma rede de restaurantes. Sim. Então, ao invés de eles fazerem restaurantes no espaço ali da cidade, eles fazem dentro do aeroporto. E só algumas pessoas conseguem entrar. Tem a possibilidade de você pagar pelo acesso, como se fosse um day use. Sim. Tem a possibilidade de você entrar com o seu cartão de crédito. Mas como é que funciona? O seu cartão de crédito, ele tem um convênio com as empresas de sala VIP. Hoje em dia, a gente tem as mais comuns, se vocês pesquisarem aí no Google. Vai ser o Grupo Lounge Key, Grupo Priority Pass e Grupo Dragon Pass. Então, eles fazem, de fato, convênios com essas salas VIPs, que são esses espaços dentro dos aeroportos, para que as pessoas possam utilizar esse benefício. Tem como, por exemplo, do Priority Pass, você ser assinante desse, como se fosse um clube, né? Que você tem assinatura. E aí você tem alguns ingressos para entrar. Sim. Essa é uma possibilidade. Além disso, tem o dos cartões de crédito. A própria bandeira do cartão de crédito ou o próprio banco, ele faz o convênio com esses grupos e te permite entrar. A maioria dos cartões de crédito, ele vai ter uma limitação de, por exemplo, 2 acessos por ano, mas já ajuda. Provavelmente vocês aí que estão escutando já têm um cartão que tem esse benefício e nem sabem, tá? Eu mesmo tenho alguns aí, eu não uso quase nada. Exatamente. Então, você nem precisa milha mesmo, verificar. Tem lá, tá apodrecendo minhas milhas lá, vencendo e eu não tô usando. É desse jeito, mas você precisa verificar qual que é o seu cartão, né? Nome, sobrenome, que é o que eu sempre falo, é banco, bandeira e tipo de cartão. São as 3 coisas que você vai olhar. Por exemplo, você vai falar, meu cartão é do Banco do Brasil. Isso não resolve nada para mim. Eu tenho que saber se ele é do banco X ou Y, por exemplo, é cartão do Banco do Brasil, qual que é a bandeira? Mastercard, é Visa, é Elo? Beleza, ele é Mastercard. E qual que é a categoria? Ele é Black. Então, você tem um cartão do Banco do Brasil, que é Mastercard Black. Aí, olha lá, joga no Google mesmo, gente. Benefícios, cartão, tal, tal, tal. E você vai ver quais são os benefícios. Aí, cuidado para não cair na pegadinha do malandro, tá? Porque tem alguns que falam que tem direito à sala VIP, mas tem direito pagando. O acesso é $32. Só que você paga, né? Mas vários outros que têm ficado cada vez mais acessíveis têm acesso gratuito. Seja ele limitado, né? 2 vezes por ano, 3, 10, enfim. Ou seja ele ilimitado, que é aí que é o pulo do gato, né? Principalmente para quem viaja muito, como eu, por exemplo, né? Você até me falou, porque você não fez tal cartão lá que tem? Eu falei eu não viajo, então... Mas aí tem muita gente que vira e fala assim, não, é porque, por exemplo, igual o senhor falou, eu não viajo. Só que aí, uma viagem que o senhor faz com esposa e filhos, só de você estar num ambiente de sala VIP, que é onde você vai ter um espaço confortável, comida e bebida... Tem tudo. Liberado? Tudo. Então eu posso, almoçar lá. Normal. Tem comida e bebida liberada e bebida alcoólica, inclusive. Aí você já entra no voo bem, né? Tem cerveja, vinho, tem tudo. Mas tem também suco, café, enfim.
E aí você vai se alimentar da maneira que quiser. Cada sala VIP tem seus benefícios, né? Algumas tem só snacks, por exemplo. Outras tem um almoço normal. Gente, tem muita coisa chique, vocês não têm ideia. Nossa. Tem lugar que tem salinha no pra aeroporto você aqui dormir. de Confins tem? Tem sim. Depois eu mostro pro senhor umas fotos de lá. Beleza. Mas é muito bacana. E assim, aí voltando pra nossa profissão agora rapidamente. Nós, enquanto funcionários públicos, basicamente todos os cartões que a gente quiser, a gente vai conseguir. Oficial, então nem se fala. Porque querendo ou não, a questão salarial ela vai contar também. Sim. Mas uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que conhecimento vale muito mais do que dinheiro. Né? Muito mais do que dinheiro. Então, assim, para você ter esse tipo de benefício, tem alguns cartões que você não precisa nem comprovar a renda. Tá. Então, assim, é só uma questão de realmente ter o suporte, né? Para conseguir... Quem é seu empregador? É o Estado. Então, exatamente. Beleza. Então, assim, é uma das coisas que eu faço hoje com o Instagram também, que é passar essas dicas. Eu tenho dado também mentorias a respeito disso, porque tem muita gente que fala, não, mas isso aí eu consigo obter o conhecimento no YouTube. Gente, tá tudo lá no YouTube. Se quiser pesquisar, pesquisa. O tempo que você vai gastar para juntar as informações e fora, você filtrar o que é verdadeiro, o que não é, vale a pena, às vezes, você dar uma investida para ter a informação e isso concentrada. Em qualquer área da nossa vida, né? O que acontece é que a gente até acha a informação, mas você transferir aquilo para a prática é o mais difícil. E é o que eu tenho buscado para trazer para as pessoas, às vezes, coisas simples, gente. Você não vai mudar muito o seu hábito de consumo, não é que você vai gastar mais para ter milhas, por exemplo, e conseguir viajar com milhas. Você não precisa ter uma fatura de 50 mil reais, não é assim. Por exemplo, eu comecei a usar milhas em 2017 e desde 2017 eu só viajo com milhas. Eu não pago nenhuma passagem aérea. Todas as minhas passagens aéreas eu pago só a taxa de embarque, que é R$35, inclusive essa semana aumentou a taxa de Confins, que é a taxa aeroportuária, né? Ela passou para R$39, mas ainda assim, ainda tá ida dentro, e volta, dentro do Brasil, eu gasto R$80 para qualquer viagem. Esses dias eu viajei na semana passada, e o Uber até Confins estava mais caro que isso. Mais caro do que você gastou. Né? Exatamente. Então, assim, com uma questão de conhecimento, de usar as estratégias certas, de fazer as transferências... eu vi sua postagem, você até foi de ônibus lá do exatamente. Que sai do aeroporto da Pampulha. Sair, gente, não dá, Pois né? Eu falei assim, é mesmo, cara, é uma boa. De vez em quando eu caio na bobagem e saio de Uber... Isso, você tem um ônibus, o ônibus é bom. É um ônibus executivo. Que vai direto, né? Tava R$100, R$104, se não me engano, que tava o Uber da minha casa até o aeroporto. Falei, gente, tem o ônibus lá da Pampulha. Eu consegui uma carona, me deixaram lá no aeroporto da Pampulha. E aí fui para Confins pagando R$16,80. Então, assim, pensando em viagem, às vezes a gente não vai ter tudo. Não tem jeito. Você não vai ter o luxo sempre. Às vezes você precisa dar uma recuada e falar, opa... Tá tranquilo, isso aqui eu posso fazer. Fui de ônibus, cheguei no horário, fui pra sala VIP, comi, bebi, peguei meu voo que eu paguei R$70 de volta, que na época ainda não tinha aumentado a taxa de embarque. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa eu gosto de falar muito, porque eu tenho visto cada vez mais que às vezes tem gente que tem muito mais dinheiro que não consegue fazer essas coisas. Às vezes um pouquinho de pesquisa que você vai fazer, ações simples que você aplica no seu cotidiano, você vai trazer esses benefícios para você e para sua família. Sim. Hoje, todo mundo da minha família usa sala VIP. Sim. Todo mundo viaja só com milhas. Aproveitar o seu conhecimento que esparramou para eles. Sobre isso. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é disseminar esse conhecimento. Não é por dinheiro, não. Pelo contrário. Eu acho que você vê as outras pessoas tendo essas oportunidades. Como eu sou muito grata pelas experiências que eu tenho, eu quero repassar mesmo. Eu quero que todo mundo consiga aprender de fato e consiga levar filhos, esposa, que consiga realmente... viver bem nessas experiências de viagem, seja em férias, seja em folga, né? Sim. A Tainá não vai dar todas as dicas aqui, até porque não a gente tem tempo limitado, né? Mas segue o Instagram dela, segue os cursos. Eu vou pedir só uma dicasinha aqui, que em relação eu sei mais ou menos como é que é, mas é bom que você fale para os outros, que os pontos do cartão, eles expiram com um tempo. É mais ou menos 1 ano, né? 1 ou 2 anos, depende do cartão. Tem alguns que não expiram também. Tá. Pois é, você tem que saber o cartão que não expira, que é melhor ainda, vai acumulando. Mas tem como você ampliar esse tempo também, né? Se você transferir esses pontos para outros programas, não tem isso? Sim, tem demais. Na verdade, tem várias possibilidades, né? Essa primeira dos pontos que não expiram, por exemplo, cartão
a Amex, né? Tá. Ele não expira. Cartão mas C6, a Amex, qualquer os pontos... Você falou assim, qualquer quem consegue? Qualquer um. Porque eu sei que meu pai antigamente tinha e era assim, nossa, Era poxa, a Amex, que chiquérrimo. é isso? Não, Que tem cartão? como conseguir ele, inclusive, sem anuidade. É bem tranquilo. Então, esses cartões, os pontos não expiram. Mas de uma coisa eu já adianto para vocês. Se você souber usar a estratégia certinha, você nunca nem vai olhar se os pontos estão expirando. Porque você sempre vai estar usando. Tá. Então, não vai fazer diferença, né? Todo ano. Se você viajar todo ano, uma vez por ano, você sempre vai usar suas milhas ali. Então, tá tranquilo. O que acontece? Os pontos, eles vão durar ali no programa do cartão de crédito, que é o que eu chamo de primeira camada. Ele dura de 1 a 2 anos, né? O convencional, os que expiram. Só que se estiver chegando pertinho da data ali, você não usou ainda, você pega e transfere para o programa de fidelidade da companhia aérea, que é o de segunda camada. Então, você vai ter ali os programas da Azul, que é o Tudo Azul, o Smiles, que é o da Gol, Latam PES e assim vai. Então, é a primeira coisa que vocês precisam fazer. Dá uma olhada se no programa de fidelidade do seu banco você já tem pontos. Se tiver, monitore ali, vê qual que é a data que vai expirar. Se tiver para expirar, já transfere. Só que o pulo do gato, gente, é transferir para a companhia aérea só quando tiver promoção bonificada de transferência. Que é, eu não sei se vocês já viram esses, né, os cartazinhos que falam sobre essas promoções. Você geralmente vai conseguir pelo menos 100% de bônus nessa transferência. Então, se você tinha 1.000 pontos no programa do banco e vai transferir para o da companhia aérea, 2.000 lá. Você ganha 2.000. E então, esses 2.000 ficam como se fossem 2.000 milhas. São 2.000 milhas. São 2.000 milhas. 1.000 pontos do banco vira 2.000 milhas. Vira 2.000 milhas se você transferir no dia certo. Às vezes hoje não tem, mas amanhã vai ter a promoção. Então você precisa aproveitar a oportunidade. Tem que monitorar, não tem jeito. Inclusive, eu tenho um grupo no Telegram que eu coloco lá todas as informações a respeito de promoções. Então, diariamente, as principais promoções estão lá. Vocês podem acessar, não cobra nada, por isso é de graça, tá, gente? Pode pegar lá no linkzinho que vocês vão ter acesso a todas essas promoções e vão conseguir usufruir e transferir os pontos no dia certinho. Fazendo isso, gente, essa foi a primeira estratégia que eu usei. Vocês já vão conseguir fazer pelo menos uma viagem por ano sem pagar quase nada, né? Só a taxa de embarque. Não, eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a seguir esses negócios. Tem jeito não. Agora eu fiquei com vontade. Normalmente, eu viajei esses dias para trás de férias, mas eu não usei um ponto de nada. Eu gastei, provavelmente eu poderia ter economizado quase 50% do que eu gastei aí. Com certeza, querendo ou não, a passagem aérea ainda é um dos custos mais altos que a gente tem, né? Se você economiza nela, por exemplo, uma família de 4 pessoas. Se você economizar uma passagem, se de uma das pessoas você conseguir economizar, pronto, gente. Já é alguma coisa. Sim. Vai chegar em um tempo, né? Depois que você aprender um pouco mais, você pode fazer viagem para a família inteira. Eu tenho alunos, por exemplo, que estão fazendo viagem internacional pagando só taxa de embarque. Eu mesma, essa ideia da volta ao mundo. Eu tô ficando doida agora. Exatamente. Então, dá para fazer bastante coisa mesmo. Então, se vocês tiverem curiosidade de aprender um pouco mais sobre isso, vai ser um prazer sanar as dúvidas de vocês. Eu vou postando lá as coisas. Assim, às vezes não dá para ter a frequência que eu queria, né? Sim. A gente fica... Não, mas eu vejo que... Você fala que não dá para ter a frequência que você queria, mas você está bem engajada nas mídias sociais. Eu até sou bem ativa, sim. Só que, por exemplo, dia de plantão e o dia que eu saio do plantão, sem chance. Porque eu tô morta, tô igual um zumbi. Eu nem apareço lá direito. Não, pois é, eu tento me engajar nas mídias sociais. Eu boto, acho que 2 stories, 3 por semana. Você põe muito mais que isso no dia. Coloca. Mas é isso aí. O assunto foi muito legal, o papo muito legal. Vou agradecer aqui a Tainá. Muito obrigado por ter vindo aqui. Gastado seu tempo, tido a paciência de compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu acho o projeto aqui, a minha ideia desse podcast é exatamente a gente conhecer as pessoas, conversar sobre o que elas fazem fora do bombeiro, mas a carreira também, porque é muito legal para quem assiste. Eu, pessoalmente, acho legal. E quem assiste, muita gente comenta, fala que é legal. E nesse finalzinho, eu abri... Ontem, uma caixinha de perguntas, pessoal, fazer perguntas para Tainá. Ai, meu Deus do céu, lá eu não saiu muita coisa não, mas tem um cara, deixa eu até... Peraí, deixa eu... Tá com barulho deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se saiu mais, aqui, ó. Tem algumas pessoas que começaram a me seguir hoje que deve ser amigo seu. Eu postei hoje que eu ia vir para cá. Aqui, deixa eu ver aqui. Foi o tal do Nery. Ai, meu Deus. O Nery falou assim, aqui, ó. Fala para ela tirar o escorpião do bolso e comprar a passagem para a Alemanha. Vocês conversaram alguma coisa sobre isso? O que é isso que o Nery tá falando aqui? Meu Deus do céu, ele tinha que zoar sobre isso.
Minha cabeça tá acelerada por conta desse trem, deve ter um mês. É o seguinte, a gente tem na Alemanha a maior feira de bombeiros do mundo, sim, que é a Interschutz. E eu quero ir na Interschutz faz um tempo. Na verdade, eu sempre participo dos eventos de bombeiro. Tem. Costuma ter, né? Com a pandemia não teve. Toda vez que tem evento de bombeiro, por exemplo, o Senabom, que acontece nacionalmente, o Embom, que é o Encontro Nacional de Bombeiros, eu sempre vou. E aí o próximo passo é o evento internacional. Né? Nas milhas, não tem que ser, né, gente? E aí, eu tive a ideia, né, de ir para a Interschutz. A gente realmente foi perguntado se queria ir, pedia voluntários. E aí, eu tinha colocado meu nome para ir em 2020. Só que aí, com a pandemia, acabou que não teve. Esse ano vai ser na cidade de Hannover, né, na Alemanha. Quando a gente começou a olhar, as passagens estavam por volta de R$3.500. Falei, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Não tem condição. Foi passando tempo, foi aumentando, e a gente não tinha certeza ainda da liberação, até que os responsáveis falaram, não, agora pode comprar, que o pessoal vai ser liberado. Falei, beleza. Comecei a olhar, foi ficando só pior. E agora, ainda, gente, se vocês jogarem lá, por curiosidade, para olhar o preço da passagem, está perto de R$8.000. Nossa. As mais baratinhas, se for achar umas conexões gigantescas, vai ser R$5.000, R$6.000, no mínimo. E... Fora tudo que você vai gastar lá, né? Então... Exatamente. Vai ficar uma viagem bem cara. E como eu tenho a volta ao mundo planejada, fica muito complicado. Eu, querendo ou não, tirar 10, 15 mil reais do meu orçamento para voltar ao mundo para ir fazer parte de um evento desse. Apesar de que eu sempre falo, né? Coisas que são do bombeiro, eu gosto de investir também a minha carreira, gente. Se eu for investir na educação física, for num congresso, eu vou gastar. Então, eu preciso, para eu obter conhecimento, eu vou ter que gastar, não tem jeito. Eu invisto com o maior prazer, porque é a profissão que eu escolhi. Só que tá meio puxado, sabe? E aí o Nery vai, algumas outras pessoas vão também, e tá todo mundo aí nesse negócio de vou, não vou. Aí já consegui acumular as milhas, né? Comprei algumas milhas pra inteirar. Aí quando eu tava com as milhas na conta, aumentou mais a passagem. Falei, oh Deus do céu. E existe a possibilidade de você, tipo assim, eu já tô quase com as milhas, você comprar o restinho das milhas? Existe sim. Então foi o que eu fiz. E aí você consegue comprar, mesmo que você tenha pouca milha lá, você consegue comprar um baixo custo. Então, no final das contas, você vai ter gasto do mesmo jeito. Existe? Mas, não, sem problemas. Agora, por exemplo, com as milhas que eu comprei, a passagem ainda vai sair cerca de 60% do valor total, que seria com dinheiro. Melhor. Exatamente. Sim, já melhora, lógico, né? Algum desconto. Você não vai ser de graça, gente. Tira esse negócio da cabeça. Não existe isso de passagem de graça, porque nem que seja do seu tempo você está gastando. Verdade. Né? Verdade. Então, eu gosto de mudar um pouquinho essa concepção, porque, querendo ou não, na maioria das vezes você vai ter uma economia. Agora, falar que vai ser de graça, não tem nada nesse mundo que é de graça. Exatamente. Alguma coisa você vai ter que dar em troca. Fora que é coisa do cartão, coisa que você já gastou, né? Exatamente. Eles não estão te devolvendo porque eles são bonzinhos pra você, não. Não é. Porque você já gastou com isso. Exatamente. Né? O que eu ia perguntar é o seguinte, sobre as milhas, mas eu acho que eu esqueci. Mas aí é essa situação da Alemanha e tá um valor bem caro. Hoje eu vou conversar com uma amiga que fez a inscrição junto comigo pra gente ir. Vou ver se a gente consegue alguma outra estratégia. Senão a gente vai ter que ir passar fome na Alemanha. Tipo isso. Começou a beber água e pão, né? E a Alemanha não é um país barato, né? Não é um lugar que você come... Até porque é em euro, né? Exatamente. O euro, por mais que abaixou um pouquinho, querendo ou não, pra gente fazer uma viagem dessa de mais de uma semana, vai ser no mínimo uns 1.000 euros. Aí você já coloca aí mais uns 6 a 8 mil reais. Tá doido. É muito dinheiro. O que eu ia perguntar sobre milhas é se é possível uma pessoa transferir as milhas dela pra outra pessoa. Assim, possível mas via de regra isso vai ser pago. Então é como se você estivesse comprando milhas também. O que pode acontecer, por exemplo, o senhor que tem cartão do Banco do Brasil, para pessoas da mesma família, pai, mãe, esposa, você consegue transferir. Entendi. Então, dentro do programa de primeira camada, existem algumas possibilidades, mas não são todos os cartões e todos os bancos que aceitam isso, não. E de qualquer forma, por exemplo, se for minha esposa, eu posso gerar a passagem no nome dela? Pode, normal. A gente tem... a única companhia aérea que é mais chatinha é a Azul, que você pode emitir passagens com milhas só para 5 CPFs. O seu e mais 5. Agora, os outros são 25 CPFs. Então, você consegue emitir para a família inteira sem problema nenhum. Sim. E isso é renovado por ano. O da Azul não é. O da Azul é tipo uma vez na vida, assim, sabe? Você manteve aqueles lá, só aqueles. E aí você pode alterar, só que aí depois que você faz a alteração, só 60 dias após que você pode emitir para aquele CPF. Mas essa é a regra da Azul. As outras companhias aéreas são mais flexíveis. Então tá. Bem mais. Beleza. Ô, Tainá, então, muito obrigado pela presença. Foi muito legal essa conversa. Tenho certeza que vocês que estão assistindo vão aproveitar e seguir o canal
perfil da Tainá no Instagram para pegar mais dicas desse Não tipo é, aí, né? gente? E ver também a atividade dela como bombeiro. A Tainá, tem outros assuntos que a gente queria falar sobre a parte da atividade física, mas aí o vídeo ia ficar longo demais. Já tá a gigante, gente né, aproveita, gente? a gente aproveita para uma outra oportunidade a Pois gente é. falar disso aí. Muito obrigado. Se você quiser mandar um recado e Que tal, isso, eu que pessoal, agradeço. fique à Achei vontade. que foi ótimo participar e super pertinente, porque uma das coisas que eu mais defendo, assim, é justamente o que eu falei no início. A profissão, ela é uma parte da nossa vida muito importante, a gente não pode negar ela também. Ela faz parte do nosso dia a dia, é o que gera, né, a nossa subsistência para fazer as outras coisas. Mas, inclusive, os conhecimentos que a gente obtém fora, a gente pode trazer como algo benéfico para dentro da corporação também. Eu vejo isso, por exemplo, na educação física. Eu sou formada em educação física fora, mas o que eu faço de atividade física, o conhecimento que eu tenho, às vezes eu posso propiciar um melhor treinamento da tropa. O que me custa, né, fazer isso também? O caso de viagem, você vê que as pessoas ficam mais felizes, gente. Por que eu não posso falar dentro do meu ambiente de trabalho, muitas vezes, daquele tema? Então, eu acho igual você falou, por exemplo, você foi fazer um curso para o bombeiro que você utilizou esse conhecimento de viagem para conseguir a passagem, isso. né? E eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma. Apesar de sermos militares, por exemplo, e a gente tem um compromisso muito forte com a nossa profissão, com a corporação, com o juramento que a gente fez, isso não nos torna menos profissionais se a gente buscar outras coisas fora também, se a gente conseguir realmente dar atenção para nossa família, às vezes, que é o mínimo, né? Então, eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente tem que desmembrar um pouquinho da nossa vida particular e da nossa vida profissional, a gente tem que entender que a linha é muito tênue. Então, que obviamente uma coisa vai interferir na outra, mas pensando em serviço, no momento que eu estou em serviço, eu sou a sargento Tainá. Fora, eu sou a Tainá. Taimafra. Exatamente, sou Taimafra. E assim, o que eu puder contribuir para as outras pessoas, seja em âmbito interno, seja em âmbito externo, eu não gosto nem de ficar fazendo tanta essa diferenciação, não. Mas eu acho que isso é muito importante e nos engrandece enquanto seres humanos, né? Nos engrandece pensando na nossa atividade fim, seja ali atendendo uma ocorrência, tudo que você consegue de conhecimento, seja ali aquele conhecimento mais técnico mesmo, ou sei lá, outras coisas que você faz na sua vida e te torna um ser humano melhor. E isso certamente faz toda a diferença para o seu campo de atuação, seja ele profissional, pessoal, familiar, tudo isso está muito interligado. E uma expressão que eu gosto de usar muito é que nós somos seres plurais. Isso precisa ser realmente aproveitado, cada um com a sua peculiaridade, com a sua habilidade. E no dia que a gente aprender, de fato, a respeitar essas individualidades, a gente vai entender que a gente tem muito mais a desenvolver e aprender com o outro. Verdade. Muito obrigado pelas suas palavras aí, tão inspiradoras. Mas isso? É verdade que isso você falou assim, a gente aprender a individualidade é perceber a diferença do outro e usar essa diferença como algo complementar. Né? Nós, dentro do Corpo de Bombeiros, a gente tem tanta coisa, tantas áreas diferentes. Achar o que cada um tem de melhor e cada um usar o melhor, que é diferente, e explorar em áreas né? que podem ser muito benéficas para o todo, né? Exatamente. E só um adendozinho, cada um de nós tem certas habilidades, isso precisa ser explorado, mas é importante lembrar que isso pode ser explorado se a pessoa estiver disposta a fornecer aquele conhecimento. Porque tem gente também, por exemplo, a pessoa é formada em geografia, tudo que tiver no bombeiro que vai envolver geografia, a pessoa vai ter que atuar? Às vezes não. Então, assim, vamos ver também o que a pessoa... Eu formei em geografia, mas no bombeiro eu gosto de trabalhar em outra coisa. E tem gente, por exemplo, que entrou ali justamente para ficar livre daquele negócio que não quer ver mais. Então, assim, tudo tem que ser avaliado com um pouco de cautela, mas eu acho que com o bom diálogo, né, esse bom bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, as coisas vão se acertando, as arestas ali vão sendo aparadas e todo mundo só tende a ganhar. Isso, nós vamos melhorando tudo para o benefício de todos, né, da sociedade em geral. Exatamente. É isso aí. Então, encerrando por aqui, muito obrigado mesmo. E, pessoal, sigam o nosso canal, o nosso perfil no Instagram. Você que assistiu no YouTube, segue no YouTube também. Não adianta só ir lá e assistir, não. Se inscreve no canal, porque eu preciso desse engajamento. Sigam também a Tainá nas redes sociais, para ela dar esse tanto de dica e mais um tanto aí pra gente. Beleza? Vamos ficando por aí. Eu agradeço muito a Tainá que está aqui e a todo mundo que está assistindo e acompanhando também. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar.